Show? Então tá bom. Então tá, meus irmãos. Vamos iniciar então agora a nossa aula, né? Agora tudo certo, som normal, né? Não sei o que aconteceu, porque que estava sem som antes, mas graças a Deus o som retornou e vamos então iniciar. Meus irmãos, né, a gente está iniciando agora a nossa primeira aula sobre o Reino do Norte, nossa primeira aula nesse curso. Confesso aos irmãos que fiquei esperançoso, né, de retornar esse curso por conta dessa paragem que a gente teve, por conta dessa pandemia, desse vírus, de tudo que está acontecendo no Brasil, no Rio de Janeiro, no mundo como um todo. Mas o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso refúgio, nossa fortaleza, e é aquilo que Abacuque vai dizer, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, ainda que não haja nos campos mantimento e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, todavia eu me alegrarei, né? E exultarei no Deus da minha salvação, porque Ele faz meus pés como os da corça e me faz andar por lugares altos. Então que em nome de Jesus, né, nós possamos ser tomados por essa palavra e realmente nos alegrar nesse tempo que nós temos vivido e possamos assim ver Deus manifestando o seu poder na nossa vida, né? Porque a solução para tudo isso eu creio que vem da igreja, né? Vem dos irmãos que estão com os seus joelhos dobrados, orando, e não há vitória senão pela oração. A oração é a que abre a porta para o avivamento, a oração é a que abre a porta para a redenção, é a oração que abre a porta para a solução. Então, que o Senhor possa estar nos abençoando nesse dia, nessa aula, e vamos lá para a nossa primeira aula. E antes eu queria estar orando, né, com os irmãos para a gente poder iniciar essa primeira aula. Amém, meus irmãos? Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, porque de um modo maravilhoso, Deus, Tu nos criaste, nos formaste no ventre da nossa mãe, Tu nos entreteceste, Deus, porque Tu és tremendo, Senhor. Tu és grande e cuida de nós e nos conhece como ninguém, conhece todos os nossos dias, Tu já tem escrito, Deus. Por isso, Senhor, nos conduza, Pai, nesse curso, nos conduza nesses dias de curso, ainda que nós estejamos, né, não podendo estar presencialmente juntos, nos abraçando, nos vendo de frente um para o outro, mas o Senhor contempla, Deus, os nossos pensamentos, o Senhor contempla os nossos desejos. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa estar entrando na casa de cada um agora, Deus, habitando no nosso meio, que o Senhor seja realmente bem-vindo no nosso lar, no nosso quarto, na nossa sala, onde quer que estejamos, que o Teu Espírito esteja sobre nós, Pai. Porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus onipresente, Deus, um Deus todo-poderoso, Pai. Por isso, em nome de Jesus, nos conduza, Senhor, nesse tempo aqui nessa aula, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos estar com nossas mentes, nossos corações voltados para esse momento aqui, Pai, a despeito de tudo aquilo que tem acontecido, que o Senhor nos sustente, Pai, que o Senhor nos sustente em todo o tempo, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos estar iniciando aqui, então, de fato, a nossa aula agora, né? E vamos passar, então, para a nossa apresentação aqui. Espero que os irmãos estejam conseguindo acompanhar. Se não conseguirem acompanhar, falem aqui no chat. Eu estou olhando o chat, estou vendo que a Tânia mandou aqui que está pausando. Eu não sei se é a internet dela. Eu não sei se... pelo que os irmãos estão falando, acho que está tudo normal. Então, vamos lá, né, meus irmãos? Então, vamos estar iniciando aqui agora, então, nossa aula. E eu queria deixar os irmãos bem à vontade para estar falando. Qualquer coisa aqui no chat, pode mandar que eu vou estar tentando, na medida do possível, responder. É algo novo, né, para todos nós, essa plataforma aqui pelo YouTube. São muitas mudanças, mas Deus vai estar conosco, Deus vai estar nos ajudando aqui e nos abençoando nesse tempo. Então, meus irmãos, iniciando a nossa aula, né, a gente vai falar sobre o Reino do Norte. E da onde vem essa nomenclatura? Da onde vem esse termo? Será que isso está na Bíblia? Do jeito que está na Bíblia? Né? Daniel vai falar na profecia dele sobre o Reino do Norte, sobre o Reino do Sul. Será que é esse Reino do Norte? Será que é esse Reino do Sul? Né, meus irmãos? Não é esse Reino do Norte, não é esse Reino do Sul. Isso a gente vai ver um pouco mais para frente no nosso estudo, como se deu, de que ele está falando, né? Por que ele está falando desse Reino do Norte, por que ele está falando desse Reino do Sul. Mas essa nomenclatura de Reino do Norte
vai se referir a uma parte de Israel. E a nomenclatura Reino do Sul vai se referir a outra parte de Israel. E isso é o que nós vamos entender hoje. Então, meus irmãos, eu espero que os irmãos realmente saiam com esse conhecimento desse curso, entendendo o que é o Reino do Norte e o que é o Reino do Sul. Então, hoje a gente vai estar falando disso, Nosso texto base ele é bem curto, mas não se engane com o texto base, porque ele é curto que a aula vai ser curta. A gente tem muita coisa para ver e a gente precisa entender as bases, aquilo que realmente levou a essa divisão. Então, nossa primeira aula, meus irmãos, vai tratar justamente disso, sobre a divisão do reino, como se deu a divisão do reino, o que levou à divisão do reino. O que estava acontecendo na época, qual era o cenário para levar a essa divisão, o que estava acontecendo, por que o reino foi dividido. Então, meus irmãos, é isso que a gente vai entender. E para a gente entender isso, a gente precisa passar por toda a cronologia bíblica do Antigo Testamento. Claro que a gente não vai entrar nas histórias específicas, mas os pontos importantes é necessário que a gente entenda. Aqueles irmãos que fizeram o Reino Unido, as 8 aulas do Reino Unido, os irmãos viram que até eu chegar ali na parte do Reino Unido de fato, ou seja, na monarquia unida, sobre as mãos de Saul, nós levamos ali 4 aulas e meia, mais ou menos, para falar sobre isso. Porque precisa se entender algumas coisas. De onde veio a adoração, por que os sacerdotes eram levitas, e tudo o que estava em torno da revelação do Senhor, como Deus se manifestou para o povo, como Deus chamou o povo. Então a cronologia bíblica ela é muito importante para nós entendermos. Então o período que nós estamos hoje, nesse curso, é o período monárquico, que foi onde se deu, então, a divisão do reino. A gente tinha ali o reino estabelecido, a monarquia unida, e depois isso acabou tendo uma cisão ali no reino. O que gerou isso? Então, meus irmãos, para a gente entender isso, a gente precisa passar por toda a cronologia bíblica ali, até entendermos ali os principais pontos, até chegar na monarquia unida, onde se deu a divisão ali de Israel. Então, meus irmãos, relembrando aqui um pouco da história até chegar ao reino estabelecido. Eu gosto muito da pedagogia de Deus, A pedagogia de Deus é algo tão incrível que quando a gente para pensar naquilo que é a nossa vida e aquilo que Deus faz com o povo de Israel, eu gosto de ficar falando que o Vicente, que é o meu filho, ele deve ter um pezinho lá na tribo de Efraim, na tribo de Manassés, porque ele age igualzinho o povo de Israel. Aí eu olho para mim e eu vejo que eu também ajo igualzinho o povo de Israel, Faço coisas erradas, me arrependo, volto para o Senhor, e assim esse ciclo vai acontecendo. Mas Deus é misericordioso sobre as nossas vidas, Deus nos trata com amor e com bondade, E graças ao Senhor por isso, senão a gente já tinha sido exterminado. E que bom que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e já se renovaram nessa manhã. Senão eu tenho certeza que nós não estaremos aqui tendo essa aula, a gente não estaria aqui adorando ao Senhor juntamente. Então, meus irmãos, a primeira coisa, quando o casal se casou, o casal está planejando ter um filho, aí a esposa engravida. Quando a esposa engravida, ela recebe a notícia, Tô grávida, vou ter um filho. E é mais ou menos o que acontece na pedagogia do Senhor. A primeira coisa que ele faz é dar uma promessa, algo que aconteceria mais para frente ali para quem? Para Abraão. Ele chama Abraão, lá de Ur dos Caldeus, lá da Suméria, região da Mesopotâmia em grego, quer dizer entre rios. Por que entre rios? Porque ela está justamente entre o rio Tigre e entre o rio Eufrates. Esses dois rios, eles desbordavam e iam aumentando, se alargando e formavam ali um complexo ali de regiões onde tinha a Caldeia, onde tinha a Síria, onde tinha posteriormente a Assíria, onde estava ali a Suméria, que é a região de onde Abraão veio, a Caldeia. Então tudo isso estava sendo abarcado ali pela Suméria. Então, pela Mesopotâmia. Então, é dessa região que Abraão vai sair. Abraão vai sair dessa região. Essa região também é conhecida como Terra de Sinear. Por que Terra de Sinear? Porque existia um Deus, o Deus Lua, chamado Deus Sim. Então, Abraão, ele sai dessa nação, de uma nação politeísta, uma nação que adorava vários deuses. E o seu pai, um homem chamado Terá, ele era um fazedor de ídolos. Então, imagina. Abraão tem na sua própria casa, no seu próprio lar, um homem que faz ídolos e adora esses ídolos. Então Abraão é chamado daquele local politeísta, sem saber quem era o Deus verdadeiro, e ele é chamado a partir daquilo ali, e Deus chama ele para possuir
a terra ali de Canaã, a promessa, né, que ele deu a Abraão para que futuramente Israel tomasse a terra de Canaã, a terra prometida. Então ele sai, né, dessa região ali e vai em direção à Síria. Ele sobe, ao invés dele descer para Canaã, né, a gente vai ver mais para frente, entendendo um pouco da geografia ali de Israel, da terra prometida como um todo, do Oriente Próximo, né? A gente vai ver que ele sobe para a Síria para depois descer para Canaã. E por que Abraão faz isso? Por que ele não foi direto para Canaã? Isso tem um simbolismo espiritual, isso tem um simbolismo profético. Tanto Abraão, quanto Isaac, quanto Jacó, eles vão ter vão fazer essa peregrinação pela Terra Prometida no intuito de profeticamente, né, espiritualmente, tomarem posse daquela terra. Quando Josué for fisicamente entrar na Terra Prometida, esses patriarcas, né, Abraão, Isaac e Jacó, eles vão tomar profeticamente, espiritualmente, eles vão tomar posse dessa terra. E é por isso que Abraão vai subir para a Síria, depois ele vai descer em direção a Canaã. Ele vai tomar posse daquela terra, ele vai erigir altares, e o erigir altar quer dizer justamente isso, né? Tomar posse daquele lugar ali, né? Mostrar que Deus é o dono daquela terra, e a gente vai ver isso, algo muito normal acontecendo durante esse período, o levantar de altares, o retomar os altares, pegar pedras sobre pedras ali e consagrar aqueles locais. Então a gente vai ver Abraão fazendo isso, a gente vai ver Isaac fazendo isso, e a gente vai ver Jacó fazendo isso. Então, meus irmãos, a gente tem que entender que tudo o que acontece na Bíblia, desde no princípio de Gênesis até o amém de Apocalipse, tudo aponta para Cristo. Né? Eu falei isso no Reino Unido, muitas vezes, meus irmãos, a Bíblia não é um livro de história. A gente tem muitos bons livros de história, mas a Bíblia não é um deles. A Bíblia conta histórias, sim, mas tudo que a Bíblia fala direciona para a pessoa de Cristo. Tudo que a Bíblia traz direciona para Cristo. Deus não tinha um plano B. Não é porque o plano A deu errado, a velha aliança deu errado, Israel se rebelou, que Deus resolveu mandar Cristo. Não. A Bíblia fala que desde a fundação do mundo, né, o cordeiro já estava imolado, né, o cordeiro já estava pronto. Então, meus irmãos, o cordeiro já estava morto. Tudo aponta para Cristo. O plano sempre foi Cristo. Então, meus irmãos, a gente tem que entender que tudo aponta para Ele, né? Desde Gênesis a Apocalipse. Então, às vezes a gente está lendo a Bíblia ali, né? Eu fico falando que guerreiros são aqueles que leem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse numa batida só, né? Porque passou Gênesis, passou Êxodo, a coisa já começa a ficar meio séria, né? Caramba, Levítico, número, Levítico, então fica, caraca, o que tem a ver isso aqui? Meus irmãos, acreditem, Levítico é Cristo puro. As ofertas, o modo como é feito o tabernáculo, o modo como é oficiado o tabernáculo, tudo aquilo ali aponta para Cristo. Eu botei uma aula aí no canal sobre tabernáculo, eu vou estar fazendo uma outra aula explicando melhor isso daí, como o tabernáculo aponta para Cristo. É por isso que quando João vai dizer, né, que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, aí lá no versículo 14 vai falar, mas o verbo se fez carne e habitou entre nós. E essa palavra no grego, né, porque o Novo Testamento está em grego, ela é traduzida como tabernacular. O verbo tabernaculou entre nós, porque o tabernáculo simplesmente era a habitação de Deus. Então ele habitou no meio de nós. Então, meus irmãos, tudo aponta para Cristo. E quando Abraão ele desce ali para a terra de Canaã, ele começa a peregrinar por aquela terra, a gente vê como ele vai tomando posse daquilo que futuramente seria de fato, de direito de Israel. E não é à toa que ele faz isso, Isaac faz isso e Jacó também faz isso. E a gente vê que em cada uma dessas vidas, a gente vê uma manifestação diferente ali de Deus. Quando Abraão ele vai sacrificar o seu filho Isaac no Monte Moriá, a gente vê que quem estava levando a lenha para o sacrifício? Abraão ou Isaac? Isaac. E aonde estava a lenha? Estava justamente aonde? Nas costas de Isaac, simbolizando que seria a cruz de Cristo. Essa pré-figuração de Deus e Cristo, essa pré-figuração do Pai e do Filho, ela está muito bem clara na vida de Abraão e na vida de Isaac. Quando Abraão sobe naquele monte para sacrificar o seu filho, ele vai ali para sacrificar o seu filho e no momento que ele vai, realmente ele não pergunta para Deus, por que, Senhor? Eu esperei tanto tempo para isso, por quê? Mas não. Naquele momento, Deus mostra para ele ali, Deus revela para ele ali, você é o pai da fé, você realmente teve fé, e isso é imputado por justiça, isso é acreditado como justiça para Abraão. E aquilo ali era a pré-figuração do pai e do filho, o filho sendo sacrificado em nosso lugar.
né? E 4.000 anos depois, anos depois, a gente vai ver ali Cristo sendo sacrificado, Cristo sendo morto, Cristo sendo levado ao madeiro, ali naquela cruz e morrendo pelos nossos pecados. Mas ele ressuscitou, né? E quando ele ressuscitou, ele reconciliou para si todas as coisas. E a gente vai ver esse mistério de Cristo sendo revelado na palavra do Senhor. Então, meus irmãos, né, a gente vê que desde a fundação do mundo, desde o princípio, né, coisas são importantes para a gente entender o que Deus queria fazer, o plano de Deus. Né? Então, a gente voltando um pouco na história, ali no período pré-patriarcal, ali na vida de Noé, quando acontece o dilúvio, né, Deus ele elimina tudo ali e retoma ali a vida ali de Noé com a sua família, ele vai começar ali a história novamente, né, como se fosse assim, claro que não é, mas acontece uma coisa que nos traz a ideia, por que Deus escolheu Canaã? Da onde saiu essa ideia de Canaã? E a gente vai entender isso aqui. Então é importante a gente entender duas coisas nesse momento. Da onde veio o nome de Hebreus, qual é a diferença de Hebreus para israelitas e para judeus, e por que a terra de Canaã? Né? A primeira ex-ministra de Israel, uma mulher chamada Golda Meir, se não me engano, ela fala, por que Deus escolheu Israel? Se Israel é a única terra que não dá petróleo. Então, é incrível, né? Por que Deus escolheu, né? A gente vai entender isso aqui agora. Então, meus irmãos, Noé, nesse tempo que Noé planta uma vinha, né? Ele acabou o dilúvio, ele vai ali, planta uma vinha, e ele toma daquela vinha ali, e quando ele toma daquela vinha, ele fica, né, embriagado ali com aquilo ali, fica alegre com aquilo ali, e ele começa ali de alguma forma a dançar, fazer ali alguma coisa, e ele vai se despir, vai tirar suas roupas. E o seu filho, ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E o seu filho, Cã, ele vai ali e meio que quer apontar a vergonha do seu pai. Se fosse nos dias de hoje, ele pegaria um celular ali, filmaria o seu pai nu, ali dançando, fazendo alguma coisa, ou tiraria uma foto. Ele, de alguma forma, ia humilhar o seu pai. Né? E nesse momento que ele faz isso, Sem e Jafé, os outros 2 filhos de Noé, eles falam, não, isso está errado. Eles vão lá, vão de costas para Noé, cobrem o seu pai. Eles cobram o seu pai para não mostrar as vergonhas do seu pai e trazem o seu pai para perto de si. Enquanto Cã queria, ele, de alguma forma, envergonhar o seu pai. E por isso, existe uma promessa sobre a vida de Cã. Né? Noé fala assim, porque você quis profanar, porque você quis humilhar o seu pai, o seu filho ele vai ser subjugado pelos seus irmãos. E é por isso que Israel, que vem de Sem, né? Por isso é chamado de povo semita, vem disso, por isso que Sem vai dominar sobre a terra de Canaã. Porque Canaã é filho de quem? De Cã. Então a gente tem Noé, Sem, Cã e Jafé, e o filho de Cã é Canaã. Tem vários outros filhos, né? De Canaã vem todos aqueles povos que habitam na terra prometida. Os ferezeus, os girgazeus, os jebuseus e os cananeus. Então é por isso que o povo de Israel vai dominar sobre os cananeus. Por isso que o povo de Israel vai dominar sobre Canaã. Por conta desse episódio. E por isso que essa terra é escolhida, então, para Israel tomar posse. E logo em seguida acontece algo, né, na história, que é a construção da Torre de Babel. Um homem chamado Nimrod, que habitava ali, era como se fosse o dono da terra de Sinear, ele vai querer erigir uma torre que tocasse até os céus, uma torre que eles afrontaram a Deus. Ele fala assim, para que o nosso nome seja conhecido. Por que eles escolhem uma torre? Né? Até na arqueologia, né, são prédios conhecidos como zigurate, são prédios quadrados que vão aumentando até formarem grandes torres, e eles fazem aquele prédio, aquela grande torre, até tocar os céus, afrontando a Deus, e é por isso que Deus vai confundir a língua deles ali, de forma que se viesse um novo dilúvio, eles não seriam derrotados, eles não seriam derrubados. E é por essa razão que eles escolhem essa torre. E nesse momento que eles estão fazendo essa torre, um homem chamado Eber, que é um dos filhos ali de Sem, né, da descendência de Sem, na verdade, ele vai ter um filho chamado Peleg, e ele vai dar o nome de... Naquele tempo, ele botou o nome de Peleg porque naquele tempo a terra foi dividida. Só que ele não se dobrou a isso. Ele não colaborou com essa construção da Torre de Babel. E esse homem, ele foi tão reconhecido por isso, porque ele não se entregou a essa loucura desses homens que foram atrás de Nimrod e não construiu essa torre, que ele ficou sendo o pai dos hebreus. Então, Eber é o pai dos hebreus. É por isso que vem esse nome, Hebreus. Hebreus veio desse homem, chamado Eber. Então, toda vez que a gente pensar em Hebreus, Hebreus traz
um nome que abrange muito mais pessoas do que o nome israelitas, do que o nome judeus. Então, o primeiro nome que a gente tem, com referência a Israel, são os hebreus, que vem desse homem chamado Éber. Então, é importante a gente entender isso, meus irmãos. Então, continuando a história aqui, só para a gente entender que a terra de Canaã veio disso, veio dessa vergonha que Cã queria fazer o seu pai passar, Noé, e Éber deu origem aos hebreus. Mas, andando um pouco na história, né, chegando ali em Abraão, chegando ali em Isaac, chegando em Jacó, retomando o que a gente estava falando, é justamente o que acontece. Abraão ele vai tomando posse profeticamente, espiritualmente da terra de Canaã, até que futuramente Josué tomasse fisicamente posse da terra prometida. Então é muito importante a gente entender isso. Amém, meus irmãos? Então, a gente vai estar entendendo a mensagem, né, que Deus deu ao povo de Israel. A mensagem que estava por trás dos patriarcas. Né? O número 3 na Bíblia tem um grande significado. O número 3 na Bíblia significa completude. Aquilo que é uma totalidade no sentido de passado, presente e futuro. Né? Quando a gente pensa exatamente isso, passado, presente, futuro, são 3, né, tempos verbais ali. Quando a gente pensa nos patriarcas, por que foram 3? Né? Abraão, Isaac e Jacó. Quando a gente pensa na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito. Então esse 3 nos traz uma referência à completude, aquilo que é completo, aquilo que tem um início, um meio e um fim. Então ele escolhe três pessoas ali, né, para serem os patriarcas, para serem a origem ali do povo de Israel. E Abraão ele recebe a promessa de Deus de que seria uma grande nação, que dele viria uma grande nação, e a partir disso Deus muda o nome dele de Abrão, que era pai grande, para Abraão, pai de multidões. Então, isso é muito lindo, porque Deus vai mudar o nome dele, nem fazer referência a isso. O nome na Bíblia, né, nos tempos antigos, tinha um grande significado. Né? Quando o nome era dado para alguém, ou ele fazia referência a algo que viria a ser, alguém viria a ser, ou algo que tinha acontecido muito próximo do parto ali, ou alguma profecia, alguma promessa dada por Deus. Então o nome dele é trocado e, a partir disso, a gente vê que realmente Abraão vai ser o pai de multidões, o pai da fé, né, esse grande homem de Deus. Ele vai ter o seu filho Isaac. Isaac representa muito o relacionamento de Cristo com a igreja, né, na figura de Isaac e Rebeca, o modo como aconteceu, aquela história linda que acontece do encontro entre Isaac e Rebeca. Isso é algo maravilhoso na Bíblia. E a gente vai ver ali na vida de Jacó o que é o operar do Espírito Santo, né? A mudança do nome, o ser uma nova criatura. Então, quando a gente olha para os patriarcas, a gente entende muito bem a figura da Trindade manifestada nesses homens. Né? Deus, né, como prefigurando ali na pessoa de Abraão, Isaac como Cristo, ali prefigurando Cristo, e Jacó, né, uma nova criatura, o operar do Espírito Santo, o consolo do Espírito Santo. Né, na vida de Jacó, a gente vê uma vida difícil, o cara peregrinou o tempo todo, foi para a casa de Labão, ficou 20 anos trabalhando, 7 anos por Lia, 7 anos por Raquel, 6 anos pelo rebanho, foi enganado o tempo todo. Depois tem aquele episódio das ovelhas malhadas, das ovelhas listradas ali, e vai acontecendo um monte de coisa, né? No meio do caminho, no deserto, ele vai ver uma escada colocada nos céus, os anjos subindo e descendo naquela escada, e quantas coisas acontecem na vida de Jacó, até que chega um momento em que ele trava uma guerra ali com Deus, com o anjo, né? E aquele anjo toca na coxa dele, e a partir desse momento a gente tem um novo nome, que vai ser muito importante para nós, que é o nome de Israel. E por quê? Por que aquele anjo toca justamente a coxa de Jacó? Por que ele não tocou a cabeça de Jacó? Por que ele não tocou o pescoço de Jacó? Por que ele toca logo a coxa? Porque tinha um significado. Né? Quando Abraão está perto de falecer, ele chama o seu servo, Eliezer, e ele fala para o seu servo assim: coloca a mão debaixo da minha coxa. Faz um juramento para mim. Faz um juramento que você vai tomar uma filha para o meu filho, uma esposa para o meu filho, que seja ali da nossa prole, dos israelitas. Não pega uma mulher de outro povo, não pega, mas a promessa de Deus ela vai continuar por meio de Isaac. Então promete para mim, coloca a mão debaixo da minha coxa. O colocar a mão debaixo da coxa significava justamente esse juramento que era feito. Então quando o anjo toca na coxa de Jacó, é justamente esse juramento eterno, essa promessa eterna que Deus está fazendo com a casa de Israel, de que ele seria o Deus deles para sempre. E é justamente o que o nome Israel significa. Significa Deus prevalecerá.
Então não importa onde eles estivessem, não importa quantos inimigos estivessem ao redor, não importa se a terra era frutífera, se a terra não era frutífera, não importa se tinham tempos de chuva ou tempos de seca, não importa. Deus manifestaria a glória dele e Israel prevaleceria pelas mãos de Deus. Então ele estava mostrando o tempo todo para o povo, o tempo todo para Jacó ali naquele momento, e mostraria para Israel que Deus prevaleceria em todo momento. Então, meus irmãos, olha como é que Deus está manifestando a glória dele através desses patriarcas. A gente vê ali que todas as matriarcas, tanto Sara, quanto Rebeca, quanto Raquel, as três eram estéreis. As três eram formosas, eram belas. Por que isso? Será que isso é uma coincidência? Será que é só para ser uma história mais bonita? Elas eram estéreis e abriu a madre e elas começaram a dar filhos. Será que era por isso? Não. É que se Deus quiser cerrar os céus e não tiver chuva, ele vai cerrar. Agora, se não tiver nem projeção de chuva, quando os homens de Deus olharem para o céu, eles vão ver uma mão, uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem, mesmo que esteja 3 anos e meio sem chover, Deus vai mandar chuva sobre a terra, porque Ele é o Deus de Israel. E a gente vê que Deus abriu a madre de Sara, mesmo ela estando com 90 anos já, Deus abriu a madre de Rebeca e Deus abriu a madre de Raquel. As três estéreis. Olha como é que, acho que era a coisa menos provável de acontecer. Deus chamar um cara de 75 anos, que era quanto Abraão tinha na época que ele foi chamado, ele com 100 anos gerar ali Isaac, ou seja, olha que improvável, Sara sendo estéril, não tinha alguém melhor para Deus chamar, não tinha alguém que fosse uma parteira boa aí, que desse bastante filho, podia ter chamado a Débora aí do Bruno aí para ser parteira, que ia ser bom, 3 filhos logo, Jane, esse pessoal que dá filho bem aí, mas não, vai chamar Sara, vai chamar Rebeca e vai chamar Raquel. 3 mulheres que eram estéreis, porque ele manifestaria a glória dele naquilo que parecia impossível aos olhos humanos. E ele está mostrando para Israel, vai ser assim em toda história. Israel, vai ser assim em todo momento. Se vocês dependerem de mim, se vocês esperarem em mim, podem ter certeza, vocês vão ser vitoriosos. Agora, se vocês se rebelarem contra mim, eu vou disciplinar o povo de vocês. Eu vou disciplinar o meu povo. Então, a gente vê isso o tempo todo na história da igreja, a gente vê o tempo todo isso na história de Israel. Então, meus irmãos, e é incrível como esses homens, eles enriqueceram em terra estrangeira. Abraão vai enriquecer no Egito, Isaac vai enriquecer na terra dos filisteus. Então, a gente vê como esses homens, eles enriqueceram nesse tempo. Mesmo em terra estrangeira, mostrando que Israel seria próspero, mesmo em terra estrangeira. Fosse no cativeiro, fosse no exílio, fosse em outra nação, eles seriam prósperos se eles estivessem diante do Senhor, se eles estivessem nas mãos do Senhor, se eles entendessem o que era estar debaixo da obediência ao Senhor. E a gente vê que no tempo que eles estavam peregrinando, houve uma fome na terra no tempo dos 3. Aconteceu isso no tempo dos 3. Houve fome no tempo dos 3. Por que isso acontece? Deus está mostrando novamente. Não é pelo esforço de vocês, não é pelo trabalho de vocês. Sou eu quem dou alimento. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, não importa, todavia eu me alegrarei. Abacuque vai falar isso. Por quê? Porque Deus é quem faz as coisas acontecerem, não é o povo. Então, meus irmãos, olha como é que Deus já estava mostrando para o povo o que viria a ser ali a manifestação do Senhor ali na vida deles. Então, meus irmãos, prosseguindo, após eles terem a notícia de que seria uma grande nação, após eles terem a notícia de que eles seriam grandes, após eles terem a notícia de que eles seriam prósperos, agora então eles têm o nome, porque a primeira coisa que a gente faz quando a esposa engravida ali, ela tem a notícia de que está grávida, ela tem a notícia de que vai ter um filho. Após isso, vamos escolher o nome da criança. Agora esse povo tem nome. Qual é o nome desse povo? Israel. Israel é o nome desse povo. Então eles sabem que eles têm uma promessa, eles sabem que eles têm um nome, que é Israel, esse é Deus prevalecerá. Eles sabem agora que eles vão ter uma terra. Então, a partir disso, mas como ter uma terra? Como ter um povo, se são poucos homens? E agora é que as 12 tribos de Israel, aqui a Bíblia vai falar que as almas que emanaram da coxa de Jacó, elas vão ser, então, criadas ali, vão nascer e vão tomar posse da terra ali futuramente. Então essas 12 tribos de Israel, ou seja, os filhos de Israel, os filhos de Jacó, serão aqueles precursores ali do povo, da grande nação de Israel, quando eles habitarem ali a terra prometida. E onde é que vai acontecer isso? Lembra que os 3 patriarcas, eles floresceram, eles frutificaram, eles foram prósperos em terra estrangeira? Pois é justamente o que vai acontecer. O povo de Israel vai se multiplicar,
vai frutificar, vai se tornar grande justamente em terra estrangeira, lá no Egito. Então, meus irmãos, só para a gente entender um pouco o que são as 12 tribos, que às vezes a gente vê essas 12 tribos, mas são 12, são 13, afinal, por que José não entra? A gente vai entender isso aqui um pouco agora. Então, meus irmãos, das 12 tribos de Israel, nós temos ali o primogênito, chamado Rúben, depois Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade e Azer, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Jacó, todos esses filhos, todas essas tribos vieram de quem? De Jacó. Jacó tem uma filha ainda, chamada Diná, mas como a filha não tinha direito à possessão de terra, ela não entra nessa lista. Então ficam os 12 filhos de Jacó. Então, meus irmãos, o primeiro homem, Rúben, ele era o primogênito de Jacó. Ele deveria ser o primogênito de Jacó. Ele deveria realmente ter a autoridade do pai. Ele ter a autoridade ali de Jacó. Mas por que ele não tem? Ele comete um grande pecado. Jacó tinha 4 esposas. Lia, filha de Labão, Raquel, filha de Labão também, e 2 concubinas, as 2 servas de Lia e Raquel, respectivamente. Bila e Zilpa. Então eram 4 esposas, Bila, Zilpa, Lia e Raquel. A esposa amada de Jacó era Raquel. Ele nunca amou Lia, nunca amou Bila e nunca amou Zilpa. Ele amava Raquel. Ele trabalhou 14 anos por Raquel. Ele não trabalhou por Lia. Então ele amava Raquel. Então, meus irmãos, quando ele dá esses filhos, esse homem chamado Rúben, ele vai profanar o leito do seu pai. Como ele vai profanar o leito do seu pai? Ele vai se deitar com uma das esposas de Jacó, chamada Bila. Ele vai se deitar com essa mulher, ou seja, a mulher que era de Jacó. Imagina, ele estava deitando com a mulher do seu pai. E é por conta desse pecado que ele comete que ele vai perder a sua primogenitura. Ele não vai ter direito mais à primogenitura, ele vai perder isso daí. Então, meus irmãos, quando Rúben faz isso, ele perde sua primogenitura, o próximo da sucessão seria quem? Simeão. Então, Simeão seria o primogênito agora. Só que Simeão e Levi, os 2 próximos da hierarquia ali, de primogenitura, eles também vão perder a sua primogenitura. Por que eles vão perder? Porque eles vão matar muitos homens na terra de Siquém. Lembra que eu falei que Jacó tinha uma filha chamada Diná? Pois é, essa filha ela vai ser estuprada por um homem chamado Siquém. E esse homem que vai estuprar Diná, ele, de alguma forma, ali, ele vai tentar fazer parte ali da família ali de Jacó após ter feito isso, porque ainda que ele tenha feito algo errado, estuprado ali, ele tenta se reconciliar de alguma forma casando com aquela mulher. E aí Levi e Simeão chegam para esse homem e falam assim, tá bom, você pode fazer parte da nossa família, mas para isso você vai ter que cumprir algo que é da aliança de Deus com o povo, que é algo que nós vamos falar agora. E que aliança é essa? A aliança que Deus fez com Abraão, que é a aliança através da circuncisão. Então, circuncidar, esse nome, circuncisão, traz referência a círculo, a redondo. Então, é por isso que é feito um talho circular ali, é feito um sinal circular no prepúcio do órgão masculino, genital masculino, que é justamente simbolizando a aliança. E deveria ter um derramamento de sangue, deveria ter um sangue através desse derramar desse talho que era feito. E a partir desse momento, quando Deus estabelece a circuncisão para Abraão, todo homem nascido ali após 8 dias faria então a circuncisão. E lembrando que nessa época, Abraão tinha 2 filhos. Ele já tinha Ismael, que não era o filho da promessa, ainda que ele achasse que fosse, ele pensasse de alguma forma, Sara tentou dar um jeito ali, colocando Agar para ter filho com Abraão, mas não era ele o filho da promessa, o filho da promessa era Isaac. Então, quando ele faz a circuncisão, ele estabelece a circuncisão, ele corta então a pele do prepúcio ali de Isaac após 8 dias. Nessa época, Ismael já tinha 13 anos. Então, o que ele faz? Ele circuncida o seu filho Ismael após 13 anos, e é por isso que hoje, quando a gente olha para a história dos árabes, olha para a história dos israelitas, a gente vê acontecendo isso. Porque Ismael, ele deu origem a quem? Deu origem aos povos árabes. Isaac deu origem aos israelitas. E é por isso que até hoje existe lá o Bar Mitzvah, o Bat Mitzvah, que é quando o homem atinge a maioridade. O árabe ali, por quê? Porque eles são descendentes de Ismael, eles são circuncidados até hoje o quê? No 13º ano de vida. Que é quando eles têm acesso ali ao rabino, quando eles têm acesso a conhecer ali a palavra deles lá. Então, eles têm direito a isso após 13 anos, enquanto os israelitas após 8 dias. E é por essa razão que eles são circuncidados com 13 anos, e os israelitas após 8 dias.
Então, meus irmãos, quando ele estabelece essa circuncisão, isso significa justamente a aliança de Deus com o povo. Deus estava separando o povo para ele. Deus estava mostrando todos aqueles que são circuncidados na carne, né? A gente vai ver isso posteriormente, que a circuncisão ela é espiritual. Todos aqueles que são circuncidados da carne, eles têm parte com o Senhor. Eles são um povo separado do Senhor. Então, quando, né, voltando para essa história de Levi e Simeão, quando eles falam para Siquém, é só você se circuncidar, que você vai fazer parte do nosso povo agora. Aí você pode tomar nossa irmã como esposa, pode tomar Diná como esposa. Siquém acha boa essa palavra, mas Simeão e Levi falam assim, mas todos os homens têm que se circuncidar, todos os homens da terra têm que se circuncidar. Inclusive seu pai, que era um rei, um homem chamado Ramor. Então ele fala assim, inclusive seu pai. Então esses homens todos vão se circuncidar, Siquém, o seu pai, todos os homens daquela terra vão se circuncidar. Só que isso era um processo doloroso. Imagina pegar a pele ali, cortar aquilo ali. Isso era um processo doloroso. Então quando aqueles homens estão ali sentindo aquelas dores, a recuperação daquilo ali, o que Simeão e Levi vão fazer? Vão matar todos aqueles homens, porque eles estavam vulneráveis. Então eles vão matar todos os homens daquela terra. Eles não vão matar só Siquém, eles vão matar todos os homens. E isso é um pecado muito grande. Aquele assassinato que eles cometem em massa ali, isso é algo muito, muito sério. Tão sério que Jacó vai virar para esses dois filhos e vai falar assim, vocês acabaram de perder a primogenitura, porque vocês foram homicidas. Vocês perderam a primogenitura porque vocês assassinaram esse monte de homem, esses muitos homens nessa terra. Então agora quem é o próximo da sucessão? Judá. Agora Judá vai ter direito então à primogenitura. A pergunta aqui do Marcelo foi, por que foi escolhido o órgão genital masculino para ser feito a aliança? Outro órgão não poderia ter sido escolhido? Não. Por que foi escolhido o órgão genital? Porque dali viria o quê? A descendência, a virilidade, a continuidade, a herança, as flechas na mão do valente ali viriam da onde? Justamente do órgão genital masculino. A continuação daquela nação viria dali. Então essa aliança significava justamente isso. Né? O cumprimento da promessa é que Israel seria uma grande nação, mas Israel só seria uma grande nação se houvesse o quê? A multiplicação do povo, a frutificação do povo. E é por isso que esse órgão foi escolhido, não outro órgão. Amém, meus irmãos? Então, eu destaquei aqui 4 tribos, né? 4 filhos. Levi, Judá, Efraim e Manassés. Então, só para a gente entender isso, a gente viu que 3 homens já perderam a primogenitura, Rubem, Simeão e Levi. Levi, ele vai ser chamado futuramente, né? A tribo de Levi vai ser chamada para ser uma tribo sacerdotal, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, a próxima da sucessão agora quem é? Judá. Judá vai ser, então, o próximo filho a receber a primogenitura. Né? E quando Jacó vai abençoar os seus filhos, ali em Gênesis 49, ele vai trazendo ali as bênçãos sobre a vida dos seus filhos, ele vai falar para Rubem, Rubem, porque tu és impetuoso, porque tu és inconstante como a água, tu não pode ser excelente. Tu não pode ter um espírito excelente. E olha por que Jacó está falando isso. A gente entra agora na história de Judá, e Judá foi justamente aquele homem que vai vender José para caravanas de midianitas ali, ismaelitas. Ele vai vender esse filho amado de Jacó, que era José. José era o filho que Jacó mais amava, né? À toa que ele dá a túnica colorida para José. Ele amava José. Por que ele amava José? Na cabeça de Jacó, José sempre foi o primogênito. Por quê? Porque era esposa de quem? De Raquel, a esposa que ele amava. Não era filho de Lia. Enquanto os outros filhos ali eram filhos de Lia, eram filhos de Bila, eram filhos de Zilpa. Quem eram os filhos de Raquel? Apenas José e Benjamim. Benjamim é o último filho que ele tem, o 12º filho, o menor dos filhos. Então, meus irmãos, Judá é o próximo da sucessão. E a partir disso daqui, entendendo que Judá era o próximo ali a receber a primogenitura, que a gente vai entender muitos conflitos do reino dividido. O porquê que o reino se dividiu começa justamente esses confrontos aqui, nesse momento da história. Porque Judá é o próximo da sucessão, só que Jacó amava mais a quem? Amava mais a José. E José, ele vai dar origem a 2 filhos, Efraim e Manassés. Manassés é o primogênito e Efraim o segundo. Manassés significa Deus me fez esquecer. De quê? Ou seja, José foi vendido por Judá e pelos seus irmãos. Ele vai para a terra do Egito. Lá na terra do Egito, ele se torna um grande homem ali. E eu fiz até um vídeo falando sobre isso. José talvez seja a prefiguração mais maravilhosa de Cristo.
representando Cristo ali. O José aponta o tempo todo para Jesus, a vida de José aponta o tempo todo para Jesus, só que Judá vem de José. E lá na terra do Egito, José vai frutificar, vai se tornar um grande homem. Vai se tornar um governador, vai se tornar o segundo ali no poder do Egito, só abaixo mesmo do faraó. E esse faraó do tempo de José é um faraó muito bom. E meus irmãos, José, ele vai esquecer disso daí que Judá fez com ele, seu irmão fez com ele, e justamente ele coloca o nome do seu primeiro filho de Manassés, que significa Deus me fez esquecer. Ele tem uma esposa chamada Asenate, e com essa mulher ele tem esse filho chamado Manassés, e depois ele vai ter outro filho chamado Efraim, que significa o quê? Frutífero. Então, meus irmãos, olha que interessante isso, olha que interessante. Né? O tempo todo José está ali na terra do Egito, está frutificando, até que chega uma grande fome sobre toda a terra, sobre a terra do Egito, sobre a terra de Israel também. E nesse tempo, José ele reencontra os seus irmãos. Só que nesse trajeto todo, ele chama Benjamim para ser aprisionado, né? Para eles terem a garantia de que os filhos de Jacó trariam seu pai até o Egito, para que assim José pudesse ver o seu pai novamente. Lembrando que eles não lembravam que José tinha sido vendido por eles não sabiam que José estava reinando sobre o Egito, eles não sabiam nada. Então, quando José chama, né, Benjamim para ser aprisionado ali, o que Judá faz? Ele toma o lugar de Benjamim. Ele fala, não, deixa que eu vou no lugar de Benjamim, deixa que eu fico aprisionado, porque o meu pai não aguentaria, Jacó não aguentaria ver os seus 2 filhos mortos. Porque na cabeça deles José estava morto. Quando eles venderam José tinha morrido. Então eles ficavam pensando, não, Judá toma o lugar de Benjamim. E esse tomar o lugar é justamente o que traz a ideia de futuramente Cristo tomar o nosso lugar. Porque ele veio de qual tribo? Cristo veio de qual tribo? Da tribo de Judá. Por isso que ele é quem? O leão da tribo de Judá. Essa é a nomenclatura, por conta disso. Então, meus irmãos, Judá ele vai tomar justamente o lugar de Benjamim. Isso vai ser imputado como justiça para ele também. Porque a partir de então, ele vai receber algo muito valoroso da parte de Jacó. Então, meus irmãos, né, como eu disse, José teve 2 filhos, Efraim e Manassés. Jacó amava José, e quando Jacó encontra José, ele sobe da terra ali de Canaã, da terra de Israel para ali para o Egito, e ele encontra José, ele abençoa, né? Tem aqui todo aquele episódio, aquela história maravilhosa daquele reencontro. Jacó quase morre mesmo de fato quando ele vê José, e ele abençoa então os filhos de José, Efraim e Manassés. Só que ele faz uma troca, ele coloca a mão cruzada. Por quê? Ele abençoaria o frutífero, Efraim, ou ele abençoaria o Deus me fez esquecer, Manassés? Talvez por essa razão, Jacó tenha realmente abençoado Efraim para ser o primogênito. E lá em 1 Crônicas 5, versículo 1 e 2 vai falar isso. Efraim e Manassés são como Rubem e Simeão. Lembra que Rubem e Simeão tinham perdido a primogenitura? Pois é, agora nós temos novos primogênitos, Efraim e Manassés. Então na linha sucessória de primogenitura ficou Efraim, Manassés e Judá. José, na pessoa dos seus filhos, vai ter 2 tribos. Só que ele não vai ter tribo. Não existe a tribo de José no mapa de Canaã. Não existe. Existe Efraim e Manassés. Então ele abençoa os seus filhos. É como se Jacó tivesse adotado os filhos de José para serem os seus filhos. Ainda que ele fosse avô de Efraim e Manassés, ele adota como se fossem os seus filhos. Então, meus irmãos, é muito importante a gente entender isso. Porque a partir desse momento, Israel, né, Jacó vai repartir a sua primogenitura. O primogênito tinha direito a 3 coisas. A primeira coisa, usar o nome do pai. Quem é que recebe esse direito? Efraim. E é por isso que o reino do norte, futuramente, vai se chamar reino de Israel. Porque Efraim tinha direito a usar o nome de Israel. Então, quem recebe o nome do pai é Efraim. Quem recebe a dupla porção, ou seja, 3 coisas que o primogênito tinha direito. O nome do pai, a dupla porção da herança, 2 vezes 2 partes da herança e a autoridade do pai. Então, entendendo isso, Efraim recebe o nome do pai, Manassés recebe a dupla porção. Podem ver no mapa aí, olha só, a única tribo que tem 2 terras, Manassés. E é por isso que ela tem 2 tribos. Manassés recebe a dupla porção de Jacó, a dupla porção do pai. E por último, a gente tem Judá, que recebe quem? O cetro, recebe o quê? O cetro de autoridade. E é por isso que os reis vão vir da onde? Vão vir de Judá. O Messias vai vir da onde? Vai vir da tribo de Judá. Por isso que ele é o leão da tribo de Judá.
Então é importante a gente entender isso. Efraim recebe o nome de Israel, Manassés recebe a dupla porção e Judá recebe a autoridade. Amém, meus irmãos? Então, continuando aqui, meus irmãos, agora Deus já deu a promessa para o povo, Deus já deu o nome para o povo, Deus já mostrou ali a divisão das terras, ele como viria a ser futuramente pelas mãos de Josué. Deus repartiu ali na pessoa de Jacó quem teria o nome do pai, quem teria a dupla porção, quem teria a autoridade. Deus deu promessas ao povo. Deus falou ali, Jacó falou para Judá em Gênesis 49, o cetro não se apartará da sua casa até que venha o Messias, até que venha Siló. Então, justamente, a autoridade está com Judá. A gente vai ver quando o reino se dividir, que a autoridade ela vai continuar com Judá. Então, meus irmãos, a partir de então, Deus começa a se revelar para o povo. E em que período que Deus começa a se revelar? Lá na terra do Egito, o povo começa a se multiplicar sobremaneira. O povo começa, aqueles poucos homens que tinham ali, junto com José e Jacó, eles começam a se multiplicar muito. E se torna um grande povo, né? Cerca de 2 milhões de pessoas, 2 milhões de israelitas estão ali. Então, meus irmãos, nesse momento, o faraó da terra do Egito, um homem chamado Tutmés III, ele fala, pô, eles estão aumentando muito, isso pode ser perigoso, porque eles vão acabar dominando o nosso povo, eles vão acabar dominando essa terra, então vamos começar a diminuir isso daí. Então eles começam a escravizar o povo, e o povo passa 400 anos na terra do Egito, e 90 desses 400 anos, eles passam escravizados na terra do Egito. Então eles estão escravos ali na terra do Egito, nesse tempo, e é nesse tempo que Deus levanta um libertador para o povo. Que libertador é esse? Moisés. Moisés vai ser o libertador do povo. Então Moisés é chamado ali, a gente sabe que Moisés foi um grande homem de Deus, foi um líder no povo de Israel, né? uma grande tipologia de Cristo, né? Libertando aquele povo ali da terra do Egito, libertando da escravidão. E a gente vê que esse episódio, né, do Êxodo, o livro, né, no Pentateuco nós temos 5 livros. Desses 5 livros, 4 falam dessa parte do Êxodo, da libertação do povo até a entrada na Terra Prometida. Olha a importância que é dado a esse período da história da Bíblia, na igreja. Então olha como é que isso é importante. Da mesma forma que nós temos 4 evangelhos que vão falar o tempo todo de Cristo, a gente também tem 4 livros aqui que vão falar o tempo todo ali desse cumprimento da promessa ali de Deus pela boca de Abraão ali. Então a gente vê como isso é importante na história da igreja. Então, meus irmãos, nesse período mosaico, nesse período que Deus vai libertar o povo, ele vai levantar esse libertador chamado Moisés, e Moisés vai de encontro a Faraó, né? Passa-se aquele período de escravidão ali, e o povo então começa sobre um jugo muito pesado sobre eles vão lá no Faraó e falam, pô, diminui essa carga, eles começam a clamar ao Senhor, diminui essa carga, a gente não está aguentando, diminui essa carga. Então morre esse faraó, um outro faraó assume, é chamado Amenhotep II, e esse outro faraó que assume, ele aumenta mais ainda a carga do povo, ele piora mais ainda a escravidão. E Moisés, então, ele é um homem usado por Deus para mostrar os sinais e maravilhas do Senhor. Então, nesse tempo, Deus começa a se revelar para o povo, Deus começa a manifestar a glória dele para o povo, mostrando quem ele é. E quem ele é, meus irmãos? Ele é o grande eu sou. Existe um escritor chamado Oscar Wilde, que ele diz que definir é limitar. Se Deus falasse para o povo, Moisés, fala para o povo que eu sou o Deus do Sol, fala que eu sou o Deus Lua, Deus te limitaria. Mas quando ele fala, eu sou, ele é tudo. Eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira, eu sou o pão do céu, eu sou a água viva, ele é tudo. Então ele não se limita. Deus, ele é porque ele é, ele era, ele é e ele há de ser. Então ele sempre será. Então ele mostra isso para o povo, ele começa a se revelar para o povo. Né? Abraão me ouviu, Jacó me ouviu, agora vocês vão ver a revelação de quem eu sou. Então, naquele momento que Deus envia as 10 pragas então, sobre a terra do Egito, ele está mostrando tanto para o Egito quanto para o povo de Israel quem ele é. E a gente vê nesse período todo, né, a libertação do povo. Deus começa a mandar pragas sobre a terra do Egito, Deus começa a mostrar para Israel quem ele representa, quem ele significa, o Deus que eles servem, que não é um Deus de pedra, não é um Deus de bronze, mas é um Deus eterno, um Deus que criou aquele povo ali. Então olha como é que Deus começa a se manifestar através daquelas pragas. E cada praga daquela ali fazia menção a uma divindade. A gente vê que quando Deus transforma a água em sangue, aquilo ali fazia referência a deusa Ísis.
Quando ele mata os primogênitos, aquilo fazia referência ao deus Osíris, que era o deus da imortalidade. Então, cada praga que ele mandava confrontava, então, uma divindade. Então, olha como é que Deus vai manifestando a glória dele ali, né? E a última praga que acontece é justamente a morte dos primogênitos, quando ele pede ali para ser imolado um cordeiro, ser morto um cordeiro, e o sangue daquele cordeiro ser passado nos umbrais e nas vergas das portas. Porque quando o anjo da destruição chegasse, ele passaria por cima daquela moradia, daquela casa, e não mataria o primogênito. Isso servia para os egípcios, como servia para os israelitas. E esse princípio da obediência, que a gente vai falar muito nas aulas aqui, é o que permeia tudo isso daí. Porque não adiantava Deus ter mandado matar o cordeiro e passar o sangue nos umbrais das portas, se eles não fizessem. Mas porque eles fizeram isso, quando o anjo da morte veio, ele não achou, ele não matou os primogênitos da casa de Israel, mas ele passou por cima. E é nesse momento que é estabelecida a Páscoa. Páscoa no hebraico significa Pesach. Pesach é passagem. Ele passou por cima daquela casa. E isso prefigura quem? Cristo, o Cordeiro de Deus. É por isso que se chama o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando Cristo foi morto naquela cruz, quando aquele sangue foi derramado naquela cruz, a morte passou por cima de nós. A morte passou pela gente. E a gente teve acesso à vida eterna, a vida verdadeira. Então, meus irmãos, a gente vê como Deus manifesta a sua glória com aquele sangue. Isso é incrível, isso é de arrepiar, como Deus fez uma obra maravilhosa na história daquele povo e como Deus fez uma obra maravilhosa na nossa vida quando Cristo morreu por nós. Então, aquele sangue daquele cordeiro, 4 mil anos depois, derramado sobre aquela cruz, nos deu acesso direto ao Senhor. Ele nos libertou do pecado, ele nos libertou do império de trevas, nos levou ao império de luz. Olha como isso é lindo na história da igreja. Então, nesse momento, após isso acontecer, a gente vê que Deus vai libertar o povo pelas mãos de Moisés. O povo vai ser liberto. E o que mostra isso? A passagem pelo Mar Vermelho, né, conhecido como Mar de Juncos. Quando o povo atravessa o Mar Vermelho, quando o povo atravessa aquele mar, e olha a provisão de Deus. Eles estão atravessando o mar. Quando eles passam ali pelo mar, os egípcios estão perseguindo ele. E quando os egípcios entram naquele mar, Deus fecha aquele mar ali, mata aqueles egípcios. E as armas daqueles guerreiros ali vão até a margem do mar ali. E são com essas armas que Israel vai lutar depois. Olha a provisão. Como é que eles arranjaram armas no deserto? Justamente as armas dos egípcios. Deus pegou as armas daqueles que perseguiam o povo para justamente guardar o povo. Olha que maravilhoso. E esse passar pelas águas nos remete a quê, meus irmãos? O que o passar pelas águas te lembra? O batismo. E é por isso que Paulo vai falar que o povo foi batizado nas águas e na nuvem. Justamente esse batizar, essa mudança da consciência, esse abandonar de uma vida de perdição, esse abandonar de uma vida de escravidão. Então, quando a gente olha para a história da igreja, meus irmãos, a gente vê que o Egito simbolizava o período de escravidão, o período de pecado. Quando Deus mostra as pragas, ele começa a converter o coração do povo. Isso mostra um período de conversão. Quando o povo atravessa o Mar Vermelho, isso mostra ali o batismo do Senhor, o deixar as coisas erradas, o deixar o pecado, deixar a escravidão para trás, para uma nova vida, para uma nova consciência, que é o que 1 Pedro vai dizer sobre o batismo significar a nova consciência, a boa consciência. Então Deus está mostrando para o povo, acabou esse período de escravidão. Era necessário vocês passarem por isso, mas acabou esse período de escravidão. Agora vocês são totalmente meu. Eu vou levar vocês para um lugar secreto, eu vou levar vocês para um lugar que eu vou poder me revelar a vocês, sem esse barulho do Egito, sem essa opressão egípcia, sem essa dura servidão do Egito. Eu vou levar vocês para o deserto e lá eu vou tratar vocês. E é justamente isso, meus irmãos, que Deus vai fazer com o povo no deserto. Deus vai libertar o povo ali das garras do Egito e vai levar o povo para o meio do deserto. E lá no meio do deserto, ele vai se apropriar do povo. Porque a partir de então, ele vai dar ali, pelas mãos de Moisés, os mandamentos, as ordenanças, os estatutos, as leis morais, as leis civis, as leis cerimoniais para o povo. E as leis morais eles são abarcadas pelos 10 mandamentos. Quando Deus vai falar não matarás, não adulterarás, ele está se apropriando do povo. Ele está moldando o povo, ele está dando um código de leis para o povo. Para que o povo entenda que ele é separado por Deus. Ele foi santificado. Né? Santificar significa separar. Ele está separando o povo para ele. Ele vai separar esse povo.
ele vai dar ordenança e vai falar assim, eu quero um povo que seja meu, um povo que seja imagem e semelhança de mim. E ele faz isso com o povo de Israel. Só que, infelizmente, nesse trajeto todo, o povo vai se perdendo, o povo vai murmurando, mas não é isso que eu quero me ater hoje aqui. A gente sabe da história, a gente sabe que o povo murmurava e Deus estava ali com o maná todos os dias, dando para aquele povo maná. A gente sabe que Deus ele colocava a nuvem de dia para orientar o povo e colocava a coluna de fogo para iluminar aquele arraial ali. Mas Deus o tempo todo se revelando ao povo, e o povo não entende aquilo ali. E olha que incrível, meus irmãos, que Deus mandava todas as manhãs o maná. O relacionamento de Deus com o povo, o relacionamento do povo com Deus é simbolizado pelo maná. É por isso que Jesus vai falar na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, esse dia que se chama hoje. Então, meus irmãos, que nós possamos ter um relacionamento com Deus hoje, porque as misericórdias do Senhor elas não se renovam semanalmente. As misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. E esse maná significava isso. Deus estava mostrando, eu vou ser o Deus de vocês todos os dias. Vocês serão o meu povo todos os dias. Ainda que vocês se rebelem, eu não vou revogar a minha aliança. Eu não vou quebrar a minha aliança. A minha linha de obediência ela vai ser constante. Ainda que vocês oscilem, a minha linha de obediência ela vai ser constante. Então Deus começa a se apropriar daquele povo. Deus começa a dar aquele povo, moldar aquele povo para Ele. Então a gente sabe que eles passam muito tempo no deserto. Por que eles passam esse tempo todo no deserto? Porque eles não acreditam na palavra de Josué e Caleb. Quando eles vão espiar a terra de Canaã, eles começam a ter medo, né? Não, aquela terra não dá para a gente possuir, mas tinha sido prometido por Deus. E porque eles não acreditam nessa promessa, que Deus, então, se ira contra o povo. E, meus irmãos, a ira de Deus, a gente pensa que às vezes é um antônimo do amor de Deus. Não é um antônimo, é a manifestação do amor de Deus. Né? Isso entristeceu o coração de Deus. E é por conta disso que ele vai chegar e vai falar para Moisés, Moisés, eu vou exterminar esse povo de dura serviço, eu vou acabar, vou fazer uma nação a partir de ti. A Moisés fala, não, Senhor, não faz isso. Mas se o Senhor for fazer isso, então me risca do teu livro. Olha que incrível o que Moisés faz. Ele toma o lugar do povo. Como Jesus fez por nós, tomou o nosso lugar, Moisés toma o lugar do povo. Então, meus irmãos, olha o que Deus está fazendo. Olha o que Deus está fazendo. Então, meus irmãos, a partir desse momento, né, Deus vai se apropriar daquele povo, Deus vai tomar aquele povo, vai dar leis para aquele povo, vai orientar aquele povo, eles saberiam ali o que deveria fazer, o que não deveria fazer. Né? E essa lei de Moisés, ela serve como tutor, como aio, para aquilo que viria a ser. Ela é a sombra dos bens futuros, como Colossenses vai falar, como Hebreus vai falar, é a sombra dos bens futuros. Né? Se eu coloco a sombra da minha mão, se eu coloco a sombra de uma mão qualquer numa parede, eu sei que aquilo ali é uma mão. Eu sei que aquilo ali tem 5 dedos. Agora, eu sei se aquilo ali é a mão de um homem ou de uma mulher. Eu sei se é uma mão negra ou uma mão branca. Eu sei se tem algum adereço naquela mão. Eu consigo ver a unha daquela mão? Não. É justamente o que o Antigo Testamento e a lei de Moisés vai falar. Ela vai ser a sombra dos bens futuros. Ela vai dar uma projeção do que viria a ser o Messias, do que viria a ser o Cristo. E é por isso que a gente lê o Velho Testamento e fala assim, isso não serve mais para a gente hoje. Meus irmãos, a Bíblia nunca se contradiz. A Bíblia ela se reafirma o tempo todo. Ela vai se mostrar na pessoa de Cristo o tempo todo. Então tudo é muito importante na Bíblia. E algo muito importante vai ser o que Deus fez quando estabeleceu ali o local da habitação dele. Ele vai dar ali todas as diretrizes, todas as especificações, todas as dimensões do tabernáculo. E é nesse momento que Deus vai passar, então, a mostrar o local da habitação, através do tabernáculo. O tabernáculo, quando ele é criado, Deus levanta 2 homens, um chamado Bezalel e outro chamado Aholiabe, e esses homens são cheios do Espírito do Senhor para construir esse tabernáculo, para fazer o tabernáculo conforme as especificações que Deus tinha mandado. E esses homens, usados por Deus, eles vão, então, fazer os itens do tabernáculo, os utensílios do tabernáculo. E cada parte do tabernáculo aponta para Cristo. O tabernáculo, ele aponta para Cristo. Se vocês virem o desenho do tabernáculo, ele forma justamente uma cruz. Então isso tem um significado muito grande. O altar do sacrifício, a pia de bronze, né, tem o porquê deles serem de bronze. Tem o porquê dos utensílios lá dentro serem de ouro. Né, as 3 passagens, né, tem uma aula aqui no canal falando sobre o tabernáculo, que os irmãos vão entender bem por que eram 3 cortinas, por que eram 3 entradas, a diferença entre o átrio, o lugar santo e o santíssimo.
tem toda uma significância isso daí. E a partir desse momento que Deus escolhe habitar no meio do povo, através do tabernáculo, então Deus já tinha libertado o povo, Deus se apropriou do povo, e agora acontece algo que talvez seja a coisa mais maravilhosa da história, que é Deus escolher habitar no nosso meio. Quando Deus escolheu habitar no nosso meio, meus irmãos, isso foi uma coisa tremenda que aconteceu na história da igreja. Deus habitou no nosso meio. Ele sendo Deus, né, na pessoa de Cristo, ele sendo Deus, tendo todo o conhecimento, toda a glória, ele escolhe descer aqui até nós e nos redimir da culpa, nos redimir do pecado, da injustiça, nos levar para o império de luz. Olha que lindo isso daí, a habitação, quando Jesus veio tabernacular em nós, quando ele veio habitar no meio de nós. Olha que tremendo, meus irmãos. Mas, continuando a história, né, o povo passou pelo deserto durante 40 anos, durante peregrinando aquele tempo todo ali, sofrendo aquele tempo todo ali, até que Deus levanta um novo povo, um povo que fosse crédulo, um povo que acreditasse nele, um povo que realmente tivesse condições de possuir a terra. Então esse povo ele vai retornar ali e vai retomar a obediência ao Senhor. E é esse povo, pelas mãos de Josué, que vai habitar então na terra prometida. E Josué é o sucessor de Moisés. O nome Josué significa justamente Deus é a salvação. Josué tem a mesma raiz do nome de Jesus. Então, meus irmãos, olha que maravilhoso. O nome de Josué era Oséias. Oséias significa salvação. Moisés muda o nome de Oséias para Josué, que significa Deus é a salvação. Ele sabia que não era Josué que era, não era Oséias que era a salvação. Não seria Josué a salvação, seria Deus a salvação. Por isso que ele muda o nome de Oséias para Josué. Então, meus irmãos, quando Josué ele chega então ali com o povo, eles entram na terra ali por Jericó, né? O primeiro local que Israel conquista é Jericó. A gente sabe aquela história toda das muralhas de Jericó. Eles dão 7 voltas ali, tocam a trombeta, aquelas muralhas vêm ao chão, eles possuem aquela terra. A história de Raabe, né? Aquela mulher prosélita, né? Prosélito é todo aquele que se converte ao judaísmo, todo aquele que passa a ser um israelita. Então Raabe, ela entra, né? Ali na galeria dos heróis da fé, juntamente com Sara. São as únicas 2 mulheres que a gente vê em os 11 ser falada. O restante são todos homens, mas apenas Sara e Raabe. Isso é uma tormenta para aqueles que acreditam puramente no judaísmo, que Deus só veio para os israelitas. Isso é uma grande falácia, mas não. Essa mulher que não era uma israelita, ela entra ali na galeria dos heróis da fé, porque ela guardou os espias, ela não permitiu que os espias fossem mortos, ela guardou ali o povo de Deus, e é por isso que ela não é morta, e ela vai ser agregada ali ao povo de Israel e vai passar a ser uma israelita, então uma prosélita. Então, meus irmãos, quando eles entram ali na terra, os irmãos podem ver que em volta da terra de Canaã tem vários outros povos, né? Tem os Edomitas, tem os Moabitas. Eu falei um pouco disso quando tem uma aula sobre terra prometida, que os irmãos puderem ver depois. Eu falo por que esses nomes, de onde vieram esses povos. A gente não vai poder falar hoje aqui, porque vai ficar muito extensa a aula. A gente falou bastante disso no Reino Unido, mas o nosso objeto de estudo é o Reino do Norte, então a gente vai chegar lá. E, meus irmãos, olha que coisa linda. Quando a gente olha para essa foto aqui, a gente olha para esse slide, a gente vê um rio passando no meio da terra de Canaã ali. Esse rio é o Rio Jordão. Esse rio, ele sai lá de cima do Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, ou Mar de Tiberíades, ou de Quinerete. Tudo isso daí significa o mesmo lugar, o Mar da Galileia. E ele sai lá de cima, ele vem descendo em direção ao Mar Morto. O Mar Morto é o lugar mais profundo da terra. Ele tem 400 metros para baixo. Olha que simbolismo maravilhoso. Jordão significa aquele que desce. Olha que incrível isso. Quem foi aquele que desceu? Jesus. E ele sai lá de cima, lá do Mar da Galileia, e vai descendo até onde? Até o Mar Morto, até as profundezas da terra, até a morte, até o inferno, e toma as chaves da morte e do inferno e nos liberta. Isso é o simbolismo que traz o Rio Jordão. E era esse único rio que existia na terra de Canaã. Enquanto o rio Nilo no Egito era algo maravilhoso, o rio Eufrates, o rio Tigre, não. Em Canaã existia o Rio Jordão apenas. E quando o povo passa pelo Jordão, quando o povo passa, né, por aquilo que prefigurava o próprio Cristo, o povo então habita numa terra que Deus deu para ele, uma nova vida. E fala que quando eles entram na terra de Canaã, cessa o maná, eles passam a comer das novidades da terra, dos frutos da terra. Olha que incrível esse simbolismo, de passar pelo Jordão, de atravessar o Jordão, né, da nossa vida passar por Cristo. Então olha que incrível isso, meus irmãos. Então eles habitam aquela terra, só que eles deveriam fazer algo quando eles chegassem naquela terra.
E olha o que eles deveriam fazer. Eles deveriam expulsar os povos daquela terra. Eles deveriam tirar os povos daquela terra. Não deveriam fazer amizade com aquele povo. Porque eles não deveriam se contaminar com aquilo ali. Eram povos totalmente politeístas, totalmente idólatras, né? Os cananeus eram povos agressivos, os ferezeus, os girgazeus. Então eles deveriam tirar aqueles povos da terra. Mas eles não fazem isso. Eles habitam no meio daquele povo. Josué, no capítulo 23, vai falar isso. Ele vai falar assim, porque se de algum modo vos desviardes, né? Deus falando isso, se de algum modo vos desviardes e vos apegardes ao restante dessas nações que ainda ficou entre vós, e com elas vos aparentares, e vós a elas entrares, e elas a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar as nações diante de vós, mas elas vos serão por laço e rede, e açoite as vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Deuteronômio, Moisés fala isso. Expulsa os povos da terra, no capítulo 22. Josué fala, expulsa os povos da terra. Mas o povo não expulsa os povos. E a gente vai ver que isso vai ser uma pedra de tropeço para a vida de Israel no reino dividido. Então, meus irmãos, a gente chega depois no período dos juízes, que eu vou passar bem rápido por essa parte, porque é um período muito triste da história de Israel. Isso mostra, né, um povo totalmente apóstata nessa época. Nesse período do juízo, o povo realmente se rebela contra o Senhor, esquece do Senhor. Isso prefigura muitos nossos dias hoje, né, aquele ciclo, né, de pecado, de eu chegar e me prostrar diante do Senhor e pedir perdão. Deus vai e liberta, e é o que acontece. Nesse tempo, Deus suscita 12 opressões de terras diferentes. Ora se levantam os midianitas, ora se levantam os moabitas, ora se levantam os edomitas para atacar Israel. Por que eles se levantam para atacar Israel? Porque o povo abandonou o Senhor. E o povo abandonando o Senhor, Deus levanta então essa opressão contra o povo. E o que o povo faz? Começa a clamar ao Senhor. Deus traz para a gente um libertador, Deus traz para a gente alguém para nos libertar. E são esses libertadores, né, que o nome juiz significa libertador, que vai ser usado por Deus para tirar o povo da opressão. Então esse ciclo de pecado, opressão, súplica e libertação vai acontecer 12 vezes no período dos juízes. Um período de quase 350 anos. Que o povo, o tempo todo, peca contra o Senhor, Deus liberta o povo. O povo peca contra o Senhor e Deus liberta o povo. E cada ciclo desse que vai passando vai se tornando pior. Os juízes começam a se corromper, o povo começa a se corromper, porque isso prefigurava algo muito importante. Ninguém, de fato, pode nos libertar. Só o justo juiz. Só aquele que é incorruptível. Aquele que não se vende para esse mundo. O Cristo. Ele um dia viria. O justo juiz, o libertador, viria e nos libertaria de fato e para sempre desse império de trevas, desse período de escravidão. Amém, meus irmãos? Então, a gente vai chegando aqui agora, finalmente, a nossa monarquia unida. Né? A gente vai chegar num reino unido, quando a gente tinha vamos dizer assim, um sistema teocrático, em que Deus reinava sobre o povo. Deus era o Deus do povo. Né? Ele só tinha um rei sobre eles, um senhor sobre eles. Quem era? O próprio Deus, o grande eu sou. Então, nesse momento, né, o povo está ali agoniado, porque começa a chegar um monte de levantes, os filisteus começam a atacar o povo, as nações ao redor começam a atacar o povo de Israel, o povo já está estabelecido na terra, e nesse tempo, então, eles cometem um grande erro. Pela omissão do sacerdotal, né, porque naquela época, a referência para o povo era quem? Eram os sacerdotes. A liderança era uma liderança sacerdotal. E nesse momento, nessa liderança sacerdotal, só porque eu não falei um pouco mais lá atrás, só lembrando os irmãos, que os sacerdotes, eles foram tirados da onde? Da tribo de Levi. Por quê? Lembra quando o povo estava no Egito, no deserto, aí Moisés sobe, né, ali no Monte Sinai para receber ali a lei do Senhor, e nesse momento que ele está ali recebendo a lei do Senhor, o povo vai, aperta Arão ali, Arão, faz um ídolo para a gente, e Arão vai lá, constrói aquele bezerro de ouro, e eles adoram o bezerro de ouro. Moisés desce daquele monte, ele vai ali, quebra as tábuas da lei, em ira, em revolta, e naquele momento, então, ele fala, aqueles que são do Senhor, vem para mim. E quem se levanta para cima de Moisés? A tribo de Levi. E a tribo de Levi se levanta para cima de Moisés, e nesse momento que a tribo de Levi se levanta, isso é algo tão maravilhoso ali na história, que eles são separados para o sacerdócio. Então Moisés chega para aquela tribo e fala assim, agora matem todos aqueles que se rebelaram contra o Senhor.
Me fala que houve uma matança de 3.000 homens. Por que apenas 3.000 homens? Possivelmente apenas os homens que incitaram a construção do ídolo, e não todos aqueles que adoraram o ídolo. Então, porque eles fizeram isso, porque eles escolheram o Senhor, Deus, ele separa aquela tribo de levitas para ser uma tribo sacerdotal. E é por isso que os levitas eles não têm terra. O nome Levi significa unir. Então, meus irmãos, esses levitas que vão trabalhar, que vão oficiar dentro do tabernáculo, são esses levitas. Então, quando a gente pensar em levita, eles não têm tribo, eles estão espalhados. Eles receberam 48 cidades, espalhadas por todas as tribos. Para quê? Porque eles têm terra, porque eles têm família, né? Eles têm que morar em algum lugar. Então, e ali eles vão preparar ali a cerimônia do tabernáculo, tudo. Eles vão trabalhar com isso, vai ser o ofício deles. E a Bíblia fala que eles não vão ter herança, porque a herança deles é o próprio Senhor. Então, eles têm 48 cidades, dessas 48 cidades, 6 são chamadas de cidade e refúgio. Eu também falo isso lá no vídeo sobre a Terra Prometida, sobre a Terra Prometida. Então, as cidades de refúgio são cidades onde aqueles homens que cometeram algum homicídio culposo, ou seja, sem intenção de matar, eles se refugiam nessa cidade de refúgio para que ele não seja morto, né, pelo seu adversário ali, ou pela família do adversário ao qual ele matou, claro. Então, essa cidade de refúgio serve justamente para isso. Então, os levitas eles não tinham uma terra, eles tinham várias cidades espalhadas por toda a terra de Canaã. Amém, meus irmãos? Então, nesse momento, né, da história, da monarquia, né, o povo está ali, é o tempo regido por juízes, como a gente estava falando, e o último desses juízes é um homem chamado Samuel, né, um profeta Samuel, o sacerdote Samuel, o juiz Samuel, esse grande homem de Deus. Ele está oficiando ali, só que ele já vai estar envelhecendo, ele sabe que o tempo dele está chegando, então ele coloca os seus 2 filhos ali para julgar o povo, um homem chamado Abias e um homem chamado Joel. Só que os seus filhos são avarentos. Só para a gente ter uma ideia do que os seus filhos faziam, eles pegavam as mulheres, enfileiravam essas mulheres na frente do tabernáculo para depois se deitarem com elas. Olha como esses homens eram profanos. E eles pegavam as ofertas que o povo levava para serem sacrificadas no altar do sacrifício e comiam essa carne. Eles roubavam essa carne e comiam essa carne. É como se hoje fosse o seguinte, meu irmão, só para a gente entender grosseiramente falando, claro que não é isso, mas como se alguém pegasse o dinheiro que foi dado para o dízimo e roubasse. Era como se acontecesse isso, grosseiramente falando. Então era o que esses caras estavam fazendo. Eram avarentos, não temiam ao Senhor. Então o povo começa a olhar para isso, começa a falar assim, meu Deus, o que a gente vai fazer? Esses avarentos estão à frente da gente. Samuel, põe um rei sobre a gente. A gente não quer mais esse sistema teocrático. A gente quer um rei sobre a gente, quer ser como todas as outras nações. Essa frase foi uma das frases mais perigosas que saiu da boca desses homens. Nós queremos ser como as outras nações. Só que Israel não era como as outras nações. Israel foi separado. A Bíblia fala que Israel foi separado para ser um reino de reis e sacerdotes. Israel não foi separado para ser subjugado. Israel foi separado para reinar em glória com o Senhor. E nesse momento que eles pedem um rei para serem com as outras nações, eles até poderiam pedir um rei. Moisés fala isso em Deuteronômio 17, do 14 ao 20. Quando vocês entrarem na terra e pedirem um rei, esse rei deverá fazer isso. Aí ele vai falando tudo que o rei deveria fazer. Não deverá juntar muitas mulheres, não deverá ter muitas riquezas, não deverá ter muitos cavalos, terá a cópia da lei escrita pelo seu próprio punho, e nela vai meditar todos os dias para que seu coração não se soberbeça sobre seus irmãos, para que ele tenha um reino pleno, um reino estabelecido. Moisés vai falar isso tudo para esse rei, esse futuro rei. Só que o motivo pelo qual o povo pede um rei que foi errado. Eles pediram um rei para que eles fossem iguais às outras nações. Samuel muito se entristece com isso e fala, Senhor, eles estão errados. Deus fala assim, Samuel, eles não estão te rejeitando, eles estão me rejeitando. E é nesse momento que passa-se então de um reino, um sistema teocrático, para um sistema monárquico, em que o homem seria rei. E Moisés já tinha alertado o povo, vocês querem um rei? Quando vocês quiserem um rei, entendam. Ele vai pegar as filhas de vocês para perfumistas, ele vai recrutar os filhos de vocês para o serviço militar, ele vai pegar as terras de vocês para fazer as construções, ele vai tomar de vocês muitas coisas. Eu só estou exigindo de vocês a obediência, mas o rei vai exigir outras coisas. Mas se vocês querem isso, então tá bom. E é nesse momento que Deus vai preparar quem? Saul, o primeiro rei do Reino Unido, o primeiro rei da monarquia unida. Então Saul se levanta, tinha tudo para ser um grande rei, né, um homem que realmente tinha uma presença ali, mas infelizmente esse homem se perdeu. Ele vai descumprir
mandamentos do Senhor, ele vai oferecer sacrifício no local do sacerdote, uma vez que o rei não poderia oferecer sacrifício, apenas o sacerdote. Depois ele vai poupar o povo dos amalequitas, né? Depois a gente faz um vídeo explicando mais isso daí. Ele vai poupar o vídeo, até tem, né? Mais ou menos alguns vídeos falando sobre isso. Ele vai consultar uma feiticeira, olha que nível Saul chegou. Ele vai idolatrar, ele vai se voltar contra o Senhor, ele vai fazer tudo errado. E é por isso que Deus vai rejeitar Saul. E após Saul, quem vai assumir o reino? Davi. Davi vai assumir o reino. Então Davi assume o reino, e esse grande homem de Deus que prefigura Cristo, né, a maior prefiguração de Cristo é Davi, aquele que Deus dá uma grande promessa, e esse homem Davi, que mostra ser ali um homem segundo o coração de Deus, a gente sabe de tudo que Davi fez, a gente sabe dos pecados que ele cometeu, mas meus irmãos, Davi não fez algo que Deus rejeita. Davi nunca trocou a glória de Deus. Se tem algo que Deus não aceita, Deus aceita muitas coisas, Deus vai perdoar muitas coisas. Agora, algo que Deus não aceita é que a glória dele seja trocada, é a idolatria. E Davi nunca fez isso. Saul fez e Salomão fez, mas Davi nunca trocou a glória de Deus. Por isso que ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Quando Davi pecou, ele falou: Deus, tira de mim esse reino, mas não tira de mim teu espírito. Agora, quando Saul pecou, ele falou assim: Samuel, me honra diante dos homens. Olha que diferença. Olha que diferença. Então, Davi amava o Senhor. E é esse homem que vai estabelecer ali, então, a capital de Israel sendo Jerusalém, que não era Jerusalém antes, ele vai estabelecer a capital sendo Jerusalém. E ali em Jerusalém, ele vai levar ali o tabernáculo para Jerusalém, vai levar a arca da aliança para Jerusalém, e ali vai ser a capital do seu reino, conhecido como Cidade de Davi, Fortaleza de Sião. E nesse momento ali, no Monte Sião, né, era uma cordilheira ali, vários montes, também conhecido como Fortaleza de Davi, como eu falei. Então, meus irmãos, ali ele vai estabelecer a capital, ali ele vai botar o tabernáculo, e esse nome, quando a gente vê de Tabernáculo de Davi, a gente vê isso na Bíblia, é justamente a união das 12 tribos. Né? Amós vai falar isso, Atos vai falar isso. Então, para a gente poder entender isso daí, né, em Amós vai falar: naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todos os gentios, que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. E Atos vai falar isso também, né? Depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Então, olha como é que Deus ele tinha, né, um plano, né, para a casa ali de Israel, né, Judá. Ele levanta, esse é o tabernáculo de Davi, né, a união das 12 tribos, é Deus retomar aquele povo ali novamente. Então, meus irmãos, olha como é que Deus manifesta, né, a glória dele ali na vida de Davi e no tempo que Davi reina sobre o povo. Só que o reino dele passa e o filho dele vai assumir. Né? Davi ele ansiou pela habitação do Senhor. Né? Salmo vai dizer que: Senhor, não repousarei os meus olhos, não descansarei os meus olhos, até que eu encontre uma morada para o Senhor, até que eu encontre um local para a habitação do Senhor. Porque é injusto, Davi falando, é injusto eu estar habitando num palácio maravilhoso, feito de cedro, e a arca do Senhor está habitando em tendas. Isso está errado. Então, olha como é que Davi valorizava a presença do Senhor. Então, meus irmãos, olha que coisa linda. Olha que coisa linda na vida de Davi. Só que Deus não permite que Davi construa o templo. Por quê? Porque ele é um homem de guerras. Né? Muita gente, Davi teve um trabalho muito grande para poder ganhar essas guerras, para poder estabelecer um reino firme. Porque nesse momento, Israel tem um reino firme. Um reino que está subjugando as nações ao redor, um reino que está sendo uma referência espiritual para as outras nações. E por isso que ele não permite que Davi possa ser aquele que vai construir o tabernáculo, porque as suas mãos estão cheias de sangue dessas guerras. Mas o seu filho Salomão é que vai ser o responsável por construir o tabernáculo. Mas porque Davi amava o Senhor, Deus faz uma aliança com ele. E essa aliança seria a aliança de Cristo. A aliança que viria a Cristo dessa descendência. E é por isso que Jesus é chamado de raiz de Davi. E brotará o rebento de Jessé. Está falando de quem? De Jesus. Né? Jesus viria de quem? De Davi. Por isso que ele é chamado de filho de Davi. O nome Davi significa amado. E quando a gente fala de filho de Davi, é exatamente isso, filho de amado, do amado.
Ou seja, aquele em quem eu me comprazo, aquele em quem eu coloco a minha complacência, aquele que eu tenho o meu prazer, esse é o meu filho amado. Deus vai falar, em quem eu me comprazo. Então, meus irmãos, o nome Davi significa isso. Então, ele era uma prefiguração de Cristo também. A maior, talvez, prefiguração de Cristo. E Deus faz uma aliança com Davi. E essa aliança, ele estabelece com Davi, ele fala assim, Davi, eu vou firmar a tua casa, sempre haverá uma lâmpada sobre Israel. Sempre haverá um descendente de Davi sobre Israel. E isso, meus irmãos, a gente vai ver no Reino do Sul. Sempre vai haver uma lâmpada sobre Israel. Sempre vai haver alguém da dinastia de Davi sobre Judá, no caso, né? Então, olha que aliança que Deus faz. Até que venha quem? Até que venha Siló, até que venha o Messias. Lembra da promessa que Jacó fez para Judá, o seu filho? De ti não se apartará o cetro. O cetro de justiça vai estar sobre a tua casa. O cetro de equidade vai estar sobre a sua casa. Até que venha Siló, até que venha o Messias. O Messias vai vir de você. Então, vai vir justamente da onde? De Davi. Deus faz essa promessa. Sabe por quê? Porque Davi amou o Senhor, Davi buscou o Senhor, Davi priorizou o Senhor, e é por isso que Deus estabeleceu essa aliança com Davi. Só que o seu filho é o sucessor e vai assumir o reino. Ele vai assumir o reino aí de Israel. Salomão vai assumir o reino de Israel. E nunca houve na história de Israel, nem haverá, humanamente falando, algo tão maravilhoso como o que aconteceu na época de Salomão. Salomão foi o maior rei no sentido de riquezas, de glória que existiu. Por isso que tem o texto quando diz que nem Salomão em toda a sua glória. Por quê? Porque realmente foi uma glória enorme que existiu na vida de Salomão. Salomão subjugou todos os povos ao redor. Salomão ele tinha todos os povos na mão dele. Só que como é que ele conseguiu isso? Infelizmente, fazendo aliança com aqueles povos. Ele tomava uma mulher, por exemplo, do Egito, e esse casamento entre ele e essa mulher estabelecia uma aliança dele com o faraó. Ele tomava uma mulher de Edom, e aquela mulher que ele tomava estabelecia uma aliança dele com Edom. Então, meus irmãos, ele foi fazendo várias alianças com os povos ao redor. Ele sustentou seu reino a partir de alianças indevidas. E, irmãos, não tem como se sustentar dessa forma. A aliança dele era com Deus, não era com os outros povos. Se ele tivesse uma aliança com Deus, os povos ao redor seriam subjugados como foi subjugado no tempo de Davi. Davi nunca fez aliança com o povo estrangeiro. Davi nunca adorou outros deuses. E Deus estabeleceu o reino de Davi. Mas, infelizmente, Salomão fez isso. Mas é no tempo de Salomão que aparecem os provérbios, os cânticos, aparece o livro de Eclesiastes. É no tempo de Salomão que ele constrói o grande templo de Jerusalém, que seria o local da habitação do Senhor, que é onde o povo viria adorar o Senhor, e é nesse tempo. Só que Salomão vai se perdendo ao longo do tempo, e aquilo que isso me faz lembrar, o que acontece na vida de Salomão, me faz lembrar um pouco do que Davi vai escrever no Salmo 1, quando ele fala, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Quando a gente vê isso, a gente vê algo progressivo. Primeiro eu vou andando naquele caminho errante, depois eu paro, eu me detenho, e daqui a pouco eu estou assentado naquele caminho, eu estou pecando naquele caminho. E é o que Salomão faz mais ou menos. Primeiro, ele começa a aceitar a adoração das mulheres dele a outros deuses. Depois, ele começa a permitir, não tem problema nenhum não, pode adorar. Até o dia em que ele está adorando essas divindades. Até o dia que ele começa a se entregar a Moloque, até o dia que ele começa a se entregar a Quemós, até o dia que ele começa a se entregar a Baal, a Astarote, a Azerá, ele começa a se entregar a essas divindades. E isso é uma grande ruína. Ele se esqueceu do Senhor. Ele deixou seu coração se ensoberbecer. E ele fala isso, que a soberba precede a queda. O próprio Salomão fala isso. Então, meus irmãos, porque ele esqueceu do Senhor, ele não inclinou mais o coração dele ao Senhor, Deus deu um grande ultimato para o reino dele, que ele seria dividido, de cima a baixo. Então, olha que triste a vida de Salomão. Olha que fim triste. Um reino que devia ser enorme, maravilhoso. Só para a gente ter uma ideia, Israel se tornou uma referência mundial, uma referência econômica, enquanto ela deveria ser uma referência espiritual. Ela deveria ser a luz para as nações. Ela deveria prefigurar e preparar o caminho para a vinda do Messias. Então, meus irmãos, é incrível isso, como Deus é maravilhoso, como Deus pode fazer grandes coisas na vida do povo, mas nós não nos inclinarmos para o Senhor, nós não nos inclinarmos diante do Senhor, é o nosso fim, é o fim da nossa vida. Então, meus irmãos, chega então o fim do reinado de Salomão e essa dura e essa triste
e irreversível queda de Salomão. É muito triste isso, de ver isso na história do povo. Ele mesmo vai dizer isso, que a soberba precede a ruína e o orgulho a queda. E Salomão se perde. Salomão se perde nesse momento. Ele adora outros deuses, ele se entrega a outros deuses, e esse pecado de Salomão é que vai fazer o reino ser dividido. É o principal motivo da divisão do reino. É o pecado de Salomão. Porque ele se entregou a outros deuses. Só para a gente ter uma ideia, ele começou a sacrificar crianças. Olha isso, meus irmãos. Ele começou a sacrificar crianças a um deus chamado Moloque. Lá nos vales, lá no vale dos filhos de Rinom, que depois vai ser conhecido como Geena, o próprio inferno, ali no vale dos filhos de Rinom, ali tinha um altar chamado altar de Tofete. E por que esse nome, Tofete? Porque existia um tamborim que eles batiam quando as crianças estavam sendo sacrificadas. Claro, elas estavam gritando, chorando, e esse tamborim, esse barulho desse tamborim abafava o choro dessas crianças. E é por isso que esse nome desse tamborim se chamava Tof. Então deu-se o nome de altar de Tofete, por causa desse tamborim. Olha o que ele fazia, olha o que Salomão começou a fazer. Salomão começou a sacrificar crianças a Deus, em favor daquele Deus, para aplacar a ira daquela divindade. Olha o nível que Salomão chegou. Então a gente vê como ele se corrompeu, como ele se perdeu, como ele abandonou os caminhos do Senhor. Mas Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, que Deus não destruiu o reino de Salomão no tempo dele, por amor a Davi. Porque Deus fez uma promessa a Davi. Deus amava Davi, ele era o amado do Senhor. Então, meus irmãos, Deus é tão maravilhoso que ele não fez isso no tempo de Salomão, mas ele vai fazer isso no tempo do seu filho. Ele vai fazer isso no tempo de Roboão, seu filho. E isso é incrível, né? Porque Salomão teve 1000 mulheres, teve um harém de 1000 mulheres e apenas 2 filhos. Um homem chamado Menelik I, que muitos dizem ser filho dele com a rainha de Sabá, que reinou na Etiópia, e o outro filho é Roboão, aquele homem que nós vamos falar agora. Então, um homem que teve 1000 mulheres, tem apenas 2 filhos, e talvez a gente entenda o Salmo de Salomão, Salmo 127, quando ele fala: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiar o sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Mas os filhos são herança do Senhor. Por que ele interrompe? Por que ele fala isso? Justamente porque ele poderia ter uma casa firme, ele poderia ter uma terra firme. Agora, quem é que ia possuir essa terra? Quem ia dar continuidade a essa terra? Porque a verdadeira riqueza não são os prédios. A verdadeira riqueza são os filhos. A verdadeira riqueza é a continuidade. É incrível, pessoal, é incrível. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Então, meus irmãos, a gente chega finalmente, depois de tudo isso, me desculpe, meus irmãos, se eu me alonguei muito nessa introdução não, nessa história toda, mas a gente precisava entender algumas coisas, a gente precisava entender esses conceitos, para a gente saber por que está acontecendo determinada coisa. Então, nesse momento, o reino vai ser dividido. Vai vir um profeta de Siló, chamado Aías. Salomão tinha colocado sobre, nesse tempo, só para a gente entender aqui, Salomão teve um grande reino, mas às custas de uma coisa, às custas de trabalhos forçados. Salomão oprimiu o povo, enquanto Deus, esse jugo, esse deixar um jugo muito pesado sobre o povo, vinha de outras nações, que é o caso do Egito, o Egito oprimiu muito Israel. Agora essa opressão, esse jugo, vem do próprio Israel. Salomão faz isso com o povo. Salomão coloca cargas pesadas, o povo trabalha, o povo se acaba de trabalhar, para que aquele reino, aquele luxo que ele tinha fosse sustentado. O povo teve que trabalhar muito. Então, a partir desse momento, o povo está sob dura servidão, o povo está trabalhando muito. Então, quando ele chama um homem da tribo de Efraim, um efraimita chamado Jeroboão, ele olha aquele homem e fala assim: esse homem é um homem competente, eu vou colocar esse homem para trabalhar, para ser responsável pelos trabalhos forçados na casa de José. Quem é a casa de José? A tribo de Efraim e a tribo de Manassés. Então ele coloca Jeroboão para ser o responsável pelos trabalhos forçados dessa casa. Então aquelas duas tribos começam a amar Jeroboão e falam: pô, esse cara realmente é um homem nosso, ele é de Efraim, vamos valorizar esse homem aí. E Salomão começa a ver: pô, esse cara é um bom homem, Só que aí, no meio do caminho, quando Jeroboão está indo assumir essa função, de tomar o povo ali como nos trabalhos forçados do povo, chega esse profeta, Aías, no meio do caminho, e fala assim: Jeroboão, olha só, ele tira a sua capa, rasga ela em 12 pedaços e dá 10 pedaços para Jeroboão. Fala assim: Jeroboão, Salomão pecou contra o Senhor, Salomão errou, Deus vai dividir o reino dele, mas não vai ser no tempo dele,
por amor a Davi, vai ser o tempo do seu filho. E Deus vai te dar 10 tribos. Você vai reinar sobre 10 tribos. Mas 2 vão ficar com a casa de Davi. Judá e Benjamim vão ficar com Roboão, com o filho de Salomão. Agora, você vai ficar com 10 tribos. E Jeroboão fala, mas eu, né, eu sou responsável pelos trabalhos forçados. E de alguma forma, aquela notícia, aquela profecia chega aos ouvidos de Salomão. Salomão persegue Jeroboão. Jeroboão, com medo, faz o quê? Ele vai e foge para o Egito. Ele foge para o Egito na tentativa de se refugiar, de se abrigar ali. E o faraó toma aquele homem ali, Jeroboão ali, fica ali com ele até que Salomão morre. E quando Salomão morre, Jeroboão então retorna ali para a terra de Israel. E é nesse tempo, meus irmãos, que vai acontecer a divisão do reino. Então é muito interessante que a gente entenda isso agora. Quem é que está reinando então agora em Israel? Roboão, o filho de Salomão. E Jeroboão, que é um líder, né, na terra de Israel ali também, ele chama todo o povo, eles vão até Siquém. Siquém, que era um lugar muito importante na história de Israel, foi em Siquém que foi dado ali as bênçãos e as maldições. E a gente vai entender isso ao longo das aulas. Tem uma aula no canal chamada Deuteronômio. Depois os irmãos põem lá que eu vou falar. Eu falei bastante disso lá, sobre o monte da bênção e o monte da maldição. O monte Ebal e o monte Gerizim. E a gente entende depois por que aquela mulher samaritana, em João capítulo 4, fala para Jesus, fala para Jesus, aonde se deve adorar? No Monte de Gerizim ou no Monte de Jerusalém? Porque nossos pais dizem que era o Monte de Gerizim, e vocês de Jerusalém. E Jesus vai falar para ela, eis que vem o tempo, e é agora. E os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e verdade. Não é nem lá e nem é aqui. Não é nem em Jerusalém, e não é nem no Monte Moriá, e nem no Gerizim. Então ele está falando exatamente isso. Então, meus irmãos, é nesse tempo então, que Roboão está reinando, e Jeroboão chama então todo Israel para conversar com Roboão, para fazer um apelo. Na verdade, eles iam proclamar Roboão rei. O povo não veio para se rebelar. A gente tem que entender isso. O povo não foi para Siquém para se rebelar contra Roboão. Muito pelo contrário. O povo foi para lá para botar Roboão como rei. Só que para isso, eles tinham pedido para Roboão. Eles queriam fazer um pedido para Roboão. Roboão, o teu pai trouxe uma carga muito pesada para cima da gente. A gente viveu um período muito difícil com o teu pai aqui. A gente foi subjugado, a gente trabalhou muito, a gente perdeu muito do nosso tempo trabalhando. Torna mais leve a nossa carga. Deixa a nossa carga um pouco mais leve. Né? Alivia o nosso jugo um pouco, para que a gente não venha a se matar de trabalhar. Teu pai trouxe um jugo muito pesado sobre nós. Só que aí, meus irmãos, Roboão faz o quê? Dentro de 3 dias, vocês vão dar uma resposta. Quando ele pede esse tempo, né, os homens devem ter pensado, pô, ele vai trazer uma boa notícia para a gente. Diz que o Roboão, então, desce ali para o seu local, ali, para os seus conselheiros, ele toma conselho com aqueles conselheiros de Salomão. Meus irmãos, se Salomão era o cara mais sábio da Bíblia, era o homem mais sábio da Bíblia, imagina os conselheiros de Salomão. Será que eles eram homens sábios? Com certeza eram. E eles falam para Roboão assim, Roboão, você quer ter o povo na tua mão? Você quer ser um bom rei? Atende o pedido do povo. Porque o rei, ele deveria ser um servo do povo. Quem dera se nossos políticos entendessem isso. Que eles deveriam servir ao povo. E não matar o povo. Não acabar com o povo, não tomar do povo. E é justamente isso que os conselheiros de Salomão vão falar. Roboão, serve o povo. Porque depois você faz o que você quiser no reinado, mas agora atende a palavra do povo. Realmente, teu pai deixou um jugo muito pesado. Mas Roboão fala, não, tudo bem, deixa eu ouvir agora o outro conselho. Aí ele vai, na época Roboão tinha 41 anos. Era um jovem, mas não era tão jovem assim. Aí ele chega e vai lá e fala para os seus amigos, né, que cresceram com ele na corte, não viram nada da dificuldade, cresceram na bonança, cresceram na riqueza, e fala assim, então, os conselheiros do meu pai falaram para eu aliviar o povo lá, a carga do povo. O que vocês acham? Nada disso, não faz isso não. Não alivia a carga, muito pelo contrário, piora mais ainda. Quando eles vierem falar contigo de novo, fala assim, ó, a minha medida, né, o meu dedo mínimo, vai ser mais largo que os lombos do meu pai. Se for ruim no tempo do meu pai, no meu vai ser muito pior. Meu pai açoitou vocês com chicote, eu vou açoitar vocês com escorpiões. Né, fazendo referência àqueles chicotes com pontas metálicas, que eram como picadas de escorpiões. Olha a palavra que esses homens dão. E nesse momento, infelizmente, Roboão escolhe os conselhos errados. Em vez de ele escolher o conselho da sabedoria dos anciãos, e é por isso que os anciãos têm que ser valorizados, os homens mais velhos têm que ser valorizados porque eles são homens sábios, mas ele não valoriza os conselhos daqueles homens. Mas ele ouve os conselhos daqueles que não sabiam nem o que era dificuldade. Ouviram os conselhos dos jovens. E os jovens deram um mau conselho para Roboão.
E Roboão chega diante do povo e fala assim: vocês estão achando que foi ruim no tempo do meu pai? No meu vai ser muito pior. Meu pai açoitou vocês com chicote, eu vou açoitar vocês com escorpiões. Eu vou aumentar ainda mais o jugo, eu vou aumentar ainda mais isso daí. Pô, meus irmãos, tudo que ele não podia fazer. E nesse tempo, então aquele povo se levanta e fala: que temos nós contigo, ó casa de Davi? Que temos nós? A gente está aqui trabalhando, a gente está fazendo tudo para você acabar com a gente? Cada um para sua tenda. E nesse momento acontece uma divisão do povo. Eles elegem, né, Jeroboão como rei deles, daquelas 10 tribos, e Roboão passa a reinar apenas 2 tribos, Judá e Benjamim. Então a gente tem uma cisão do reino, a gente tem uma divisão do reino. E esse povo que ficou com Jeroboão é conhecido então como Reino do Norte. E esse povo que ficou com Roboão é conhecido como Reino do Sul. Por que o Reino do Norte também vai ser conhecido como Reino de Israel? Porque qual era a tribo que tinha ficado aqui em cima? A tribo de Efraim. Lembra que Efraim podia usar o nome do pai? Por isso que qual é o nome de Jacó depois? Israel. E é por isso que o Reino do Norte também é chamado de Reino de Israel. Muitas vezes vai ser chamado de casa de Efraim e algumas vezes, como Zacarias, vai trazer como vara de José, porque as tribos de Manassés e Efraim estavam ali. Então, meus irmãos, olha que importante entender isso. Então, o reino de Judá, ou seja, o reino do sul, não pode usar o nome de Israel, mas o reino do norte, esse pode usar o nome de Israel, porque Efraim estava ali. Ela era a tribo influente. E a gente vai ver essa rixa agora o tempo todo entre Efraim e Judá, entre o reino do norte e o reino o reino do norte e o reino do sul. Então, enquanto o povo de Israel tinha que lutar contra homens ao redor, nações ao redor, Edom, Moabe, Amon, agora a gente vai ver Israel lutando contra si mesmo, né? Dividindo a sua própria casa. E Mateus vai falar um pouco do que acontece quando a casa se divide. Então, meus irmãos, essa profecia de Aías para Jeroboão ela se cumpre, mas Roboão tem uma péssima atitude. Existe um homem chamado Adonirão, ou Adorão em algumas versões, que era o dono, era o superintendente dos trabalhos forçados. E Roboão fala assim: Adorão, vai lá, sei lá, pedir desculpa para o povo, vai lá se retratar com o povo. Quando Adorão chega para falar com o povo, o que o povo faz? Apedreja ele, mata ele. Então, meus irmãos, olha só o que acontece. Eles apedrejam o Adorão, matam o Adorão e tentam matar Roboão. Imagina a ira que esse povo estava. Eles tentam matar o Roboão foge numa carruagem, vai embora e quase é morto também. E nesse momento o Roboão volta e tenta fazer guerra contra o norte. Ele fala: não, vamos lá, vamos retomar essa terra. Eles não podem ser divididos assim. Só que aí aparece um outro profeta, o profeta Semaías. E esse profeta fala assim: Roboão, não faz isso. Não se volta contra os seus irmãos. Isso vem da parte de Deus. O teu pai pecou. Você deveria ter aliviado o jugo do povo. Você piorou. Você fez tudo errado. Não se volte contra os seus irmãos. Porque se você se voltar contra os seus irmãos, você vai perder essa guerra. E Roboão tem um lapso de sensatez e ele não se volta contra os seus irmãos. Ele, né, vai dar um passo para trás, não guerreia contra os seus irmãos. Então, meus irmãos, a gente vai ver que nesse período, muitos profetas vão se levantar. Muitos profetas, escritos ou não escritos. Os escritos, a gente vai ter Oséias, Amós, Jonas, Naum se levantando. Os profetas menores eles estão ao redor de toda essa história do reino do norte e reino do sul. Tudo isso está olhando para cá. Os maiores e os menores. Isaías e Jeremias estão falando do reino do sul. Ezequiel está falando do cativeiro babilônico. Daniel está falando do cativeiro babilônico. Os profetas menores estão falando desse período do reino do norte. E temos os profetas não escritos: Elias, Eliseu, Micaías. Então os homens de Deus vão se levantar nesse tempo. Então, meus irmãos, olha resumidamente, quais foram as causas que levaram ao reino dividido? Por que houve essa divisão? Por que houve essa cisão no reino? Então, a gente vai entender, existem 3 razões principais. Claro que a principal foi o pecado de Salomão. O reino jamais teria sido dividido se Salomão não tivesse pecado contra o Senhor. Israel deveria ser uma luz para as outras nações. Israel passa então a guerrear entre eles. Outra coisa que levou à divisão do reino foi a insensatez de Roboão. Roboão foi muito insensato quando ele escolheu aquele conselho daqueles jovens. E uma terceira coisa foi a inveja que existia entre as tribos. O tempo todo, desde a época de Jacó, a gente já via Judá tendo rixa com José, a gente via Rúben tendo rixa com José. Então, olha quantas coisas estavam acontecendo. A gente vê no livro de Juízes, Efraim tendo rixa com Manassés, Efraim tendo rixa com Benjamim. Muitas coisas estavam acontecendo. E era impossível uma casa ser fortificada com essas divisões.
Então isso levou o povo a uma ruína. Isso levou o povo a errar diante do Senhor, a ser dividido. Então, meus irmãos, isso trouxe a divisão sobre o povo. E nessa divisão não teria como o Senhor apregoar a bênção. Então, meus irmãos, a gente vê como é que ficou dividido agora o reino do norte e o reino do sul. Só para a gente entender, então, Jeroboão era um servo de Salomão, não era filho de Salomão. Jeroboão não era filho de Salomão. Ele ficou com 10 tribos. As 10 tribos do norte, que os irmãos estão vendo aí em cima. Né? A capital, inicialmente, do reino do norte vai ser Siquém. Capital, Siquém. Mais para frente, vai ser a capital, vai ser chamada de Tirza ou Tirzá. E lá no tempo de Onri, o rei chamado Onri, vai ser a capital Samaria. Mas agora a capital do reino do norte é Siquém. A capital do reino do sul, que nós não vamos falar muito do reino do sul nesse módulo, porque o módulo é reino do norte, vai ser Jerusalém. Onde está o templo? O templo está no reino do sul. O templo não está no reino do norte, o templo está no reino do sul. Então no norte a gente tem Jeroboão e vão passar pelo reino do sul 9 dinastias, ou seja, 9 famílias diferentes vão reinar sobre o reino do sul. Ao todo serão 19 reis, porque um não vai entrar nessa contagem, um rei chamado Tibire, mas os outros vão reinar. E no reino do sul a gente vai ter uma descendência apenas, todos descendentes de Davi. Uma família apenas vai reinar, todos da descendência de Davi, exceto uma mulher chamada Atalia, que vai usurpar o trono, mas ela não vai ser contada como rainha, por isso que ela não entra nessa contagem. Então vai ter uma dinastia apenas e o reino do sul vai ficar com 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Lembrando que Jerusalém não está na tribo de Judá, Jerusalém está na tribo de Benjamim. E só para a gente entender então assim, melhor agora, esse mapa também mostra muito bem, né? O número de tribos do reino do norte, 10 tribos. Quais eram as que não faziam parte? Judá e Benjamim. E os levitas estavam ao redor de todas essas tribos aí. Capital, futuramente, Samaria, nesse momento é Siquém, futuramente vai ser a Samaria. Vai se dar a queda deles 122 anos antes de Cristo, quando o povo assírio invadir, né, o homem chamado Tiglat-Pileser III, Sardão II, vai invadir esse povo. E o reino de Judá vai ser um pouco diferente, o número de tribos. Né, o reino do sul, 2 tribos, Judá e Benjamim. A capital, Jerusalém, não vai deixar de ser Jerusalém em nenhum momento. A queda vai se dar inicialmente em 605 a.C., essa vai ser a primeira investida da Babilônia, mas a gente vai ver que vai ter outras investidas. Depois, em 591 a.C., também vai ter outra investida. E, finalmente, em 586 a.C., né, Nabucodonosor vai invadir Jerusalém, vai destruir o templo de Jerusalém, vai levar o povo exilado lá para a Babilônia. E o Império Conquistador, como nós já falamos, vai ser a Babilônia, quando o povo vai passar um tempo no exílio e depois vai retornar. Então, a diferença entre o Reino do Norte e o Reino do Sul é que o Reino do Norte ele não vai voltar a ser reino nunca mais na terra de Israel, enquanto o Reino do Sul vai retornar do exílio. Essa é a grande diferença entre cativeiro e exílio. Cativeiro, eu não volto mais. Exílio, tenho tempo para acabar. Eu volto depois. Amém, meus irmãos? Então, a gente chega ao final dessa aula. Espero que os irmãos tenham sido muito abençoados com essa aula. A gente vai estar chegando a um bom tempo de aula. Até peço perdão aos irmãos por ter aumentado tanto essa aula. Era necessário fazer uma aula um pouco mais extensa. Mas, irmãos, o que eu quero que os irmãos entendam é que olha o poder da unidade. A Bíblia fala, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Não subsistirá. Então, meus irmãos, que sejamos um povo unido, a unidade com Cristo, a unidade da igreja, que sejamos um povo de Deus, o Israel de Deus. Mas, meus irmãos, isso tinha um propósito. Nessa divisão, Deus vai se manifestar. E qual é a manifestação que Deus vai ter? Ainda que o povo tenha errado, ainda que Salomão tenha errado, ainda que muitas coisas tenham acontecido, Deus manifesta a sua glória ainda assim. Ele transforma o vale de trevas no vale de bênçãos. E é o que Efésios vai trazer como o mistério de Cristo. Sabe qual é o mistério de Cristo? É que Deus faria os gentios, aqueles que não eram judeus, passarem a ser povo de Deus. E como é que ele vai fazer isso? Justamente com o Reino do Norte. O Reino do Norte vai ser espalhado por todas as nações. O Reino do Norte vai ser espalhado ao redor do mundo. E esse Reino do Norte, depois que eles forem misturados ali, vai passar a ser o quê? Os gentios. E esses gentios vão passar a ser povo de Deus também. Porque Deus não veio só para os judeus. Deus veio para todo mundo. Mas porque os judeus não foram a luz desse mundo, não foram a lâmpada desse mundo, Deus espalhou Efraim. Lembra que Efraim significa frutífero?
Pois é, meus irmãos, é isso que vai acontecer. Deus vai espalhar o povo pela terra e essa terra vai se voltar para Deus. Deus vai unir, Deus vai tomar de volta o tabernáculo de Davi. Ali vai unir todas as tribos novamente, espiritualmente falando. E vai fazer um povo para si. Porque não existe dois povos, existe um povo. E esse povo é do Senhor. Então, meus irmãos, espero que os irmãos tenham sido abençoados com essa aula. Eu não queria ter me delongado tanto, né, nessa aula aqui, mas espero que os irmãos possam ter sido muito abençoados. Para mim está sendo um privilégio estar aqui dando esse curso. Né? É maravilhoso falar da palavra do Senhor, maravilhoso ver a história do povo de Israel, ver como o Senhor é tremendo, manifestando a sua glória todo o tempo na vida do seu povo. E, meus irmãos, era muito simples. Se o povo obedecesse ao Senhor, Deus colocava a mão sobre o seu povo. Se o povo desobedecesse ao Senhor, ele tirava a mão sobre o seu povo, entregava o seu povo à própria sorte. E a gente sabe que Israel era uma nação pequena. E entregue a sua própria sorte, não tinha como ele se firmar. Mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, segundo o poder que nós opera. O poder que nós opera é o poder dele. Deus possa abençoar os irmãos e até a nossa próxima aula. Deus abençoe, meus irmãos.